Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Bronstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa. Vamos começar então o episódio, João, com um pedido de desculpa, né? Pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque, enfim, foi um lapso nas duas últimas semanas. A gente gravou o episódio e não desejou Feliz Natal aos nossos ouvintes e também não desejou Feliz Ano Novo aos nossos ouvintes que, enfim, como nós também estão passando aí por todos esses momentos na vida. Então, foi um lapso aí que a gente deixou passar. Geralmente a gente comenta, né? Sempre Natal, Réveillon, a gente acaba comentando, mas, enfim, acho que esse ano as coisas passaram aqui em Israel, né, de uma forma tão sem sentir, né? Até porque tanto o Natal quanto o Ano Novo, né? A gente já é vamos dizer assim, numa pressão muito menor do que é fora de Israel, né? Tipo, a gente comemora muito menos, né? Na verdade, o Natal ele tem surgido, as pessoas têm comemorado, não comemorado o Natal, mas o Natal tem surgido de uma forma diferente aqui em Israel nos últimos anos, né? O Papai Noel começa a ser uma como é que chama isso? Uma dmut, né? Um personagem que vem sendo muito conhecido aí pelas crianças já. E o Ano Novo, desde que teve a grande imigração russa aí na década de 90, o Ano Novo também deu uma decolada. Então as pessoas começaram a comemorar mais o Ano Novo, mas esse ano realmente passou batido completamente, né? De vez em quando, hoje é dia 31, mas enfim, exatamente à meia-noite. Houve uma rajada de mísseis vindo de Gaza, todo o centro do país foi obrigado a correr para o bunker. Ninguém esperava por isso, né? Meia-noite, a gente tendo que levar as crianças para o bunker e correr. Enfim, começamos o ano bem. E, enfim, um ano muito promissor. E essa semana é basicamente um exemplo disso. Então fica aí o nosso pedido de desculpa aos nossos ouvintes pelo nosso lapso de não ter desejado um Feliz Natal e um excelente ano, um bom ano novo. Mas ficam aí os nossos desejos para todo mundo. É isso, João. Vamos passar para o nosso primeiro bloco, porque, enfim, temos muita coisa para falar. Bom, gente, eu confesso que eu queria dar um golpe. O mesmo golpe que eu queria dar na semana passada, eu queria dar essa semana. Porque a semana começou, né, como eu falei aí na introdução, com o negócio dos mísseis, mas, enfim, a guerra continuava no mesmo ritmo até terça-feira, que na terça-feira houve uma movimentação na política interna israelense em relação ao golpe do judiciário, que eu falei, eu vou de novo tentar dar esse golpe aí no nosso podcast, porque o podcast, a gente sempre começa com a política, falando da guerra, eu falei, não, agora a gente vai começar com a política interna. Só que aí no final da semana, enfim, as coisas justamente voltam ao como era antes e a guerra toma uma proporção muito maior e a gente vai começar o nosso podcast falando da guerra. Bom, vamos falar então de Gaza e Cisjordânia. Como acredito que todo mundo tem acompanhado, a situação continua muito crítica, principalmente, obviamente, na faixa de Gaza. A gente passou já de 22 mil pessoas mortas, né? Os bombardeios continuam, os ataques continuam. Milhões, né, de cidadãos de Gaza também em situação de fome, passando fome, não há comida o suficiente. Hoje, mais uma vez, saiu uma notícia, né, um artigo no jornal Haaretz falando da situação dos cidadãos de Gaza e, enfim, a gente tem noção de tudo que está acontecendo por lá. A gente teve também, foi divulgado essa semana que hoje a gente já conta com mais de 170 soldados mortos, né, do lado de Israel desde a invasão, no dia, quase um mês depois, né, do dia 7 de outubro, e até agora 29 desses soldados que morreram, quer dizer, dos 170, 29 desses 170, eles morreram por acidente, né, sendo que 18 deles por fogo amigo. Acidente teve soldado que foi atropelado por tanque, teve soldado que morreu em acidente de trânsito também, enfim, e foram 18 que foram mortos por fogo amigo, porque acabam vários grupamentos, né, atuando em perto um próximo ao outro e a falha de comunicação, e acabou que muitos desses soldados foram mortos, exatamente como foram mortos também pelos os reféns, né? Os 3 reféns que conseguiram fugir, a gente noticiou disso há algumas semanas. Enfim, essa situação na faixa de Gaza a gente vem acompanhando, a coisa realmente está muito feia. O governo decidiu esvaziar um pouco, retirar um pouco dos reservistas, né? Alguns reservistas estão voltando para as suas casas, isso tira um pouco da pressão econômica que está sendo no país, né? Até porque quando o reservista ele não está trabalhando, então o país deixa de produzir, e quem paga o salário do reservista é o exército, ou seja,
entra no custo de guerra, o que faz aí também aumentar tudo. Então seria, vamos dizer assim, um win-win, né? O reservista volta para casa, volta a trabalhar, volta a produzir, e o Exército, né? O Ministério da Defesa deixa de pagar o seu salário, o que diminui aí o custo da guerra também. E, obviamente, um dos intuitos, né, dessa nova movimentação é deixar aí um pouco dos soldados livres para irem para o norte, porque, afinal de contas, a situação lá também não anda nem um pouco calma. Bom, João, essa é mais ou menos a situação na faixa de Gaza. Na Cisjordânia, a gente também teve mais uma vez aí a atuação do exército israelense na região norte, principalmente, campos de refugiados de Jenin, mortos, ataques feitos também pelo exército de drones na região da Cisjordânia, coisa que já vem acontecendo também nas últimas semanas, desde o início da guerra, mas a gente teve também notícias extras aí vindo da Cisjordânia com possibilidade de túneis sendo escavados ali na região, e que deixou muita gente aí, enfim, bem apreensiva, né? Porque, afinal de contas, a Cisjordânia está muito perto, né, do centro do país, do centro de Israel, e a coisa pode ficar muito feia se isso for verdade. É isso, João, essa é mais ou menos aí o inicial que a gente pode falar do que está acontecendo aí na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Agora eu deixo para você entrar a fundo. Manda. Pois é, então vamos começar pelo final, né? Habitantes das cidades, né, dos vilarejos, digamos assim, de Beit Hefer e de Tzurigal. Beit Hefer fica próximo à cidade palestina de Tulkarem, e Tzurigal Kohav Yair, né, que são duas comunidades que estão próximas à cidade árabe palestina de Kalkilia. Estão relatando, já tem algumas semanas, estão escutando barulhos de escavações embaixo de suas casas. E aí o Conselho Regional chegou com verificações, fizeram 3 verificações para ver se estavam tendo realmente escavações de túneis ali nessa região. E não conseguiram detectar, tem mais 2 previstas para acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, mas até agora eles não conseguiram detectar nada. Mas esse é um temor que as pessoas que vivem próximas à linha verde, que é a fronteira, né, enfim, que a gente pode chamar isso de fronteira, entre Israel e a Cisjordânia, estão passando agora nesse momento, né? Enfim, eles inclusive estão se referindo à região onde eles moram como um grande Otef Yehudah veShomron, que significa o envelope da Judéia e Samária, ou da Cisjordânia, como tem o envelope de Gaza, que é o Otef Asa, que são os lugares que ficam próximos ali à faixa de Gaza. Eles estão se referindo dessa maneira à região com a Cisjordânia. A questão é que a fronteira com a Cisjordânia ela é imensamente mais ampla e mais populosa que a fronteira com a faixa de Gaza. E se a Cisjordânia passa a ser foco de ataques como é a faixa de Gaza, passa a ser um lugar conflitivo e bélico como é a faixa de Gaza, a gente vai ter uma população muito maior de israelenses vulneráveis a esses ataques, né? Enfim, então essa população está um pouco aterrorizada, digamos assim. Vários moradores estão dizendo que escutam as suas casas tremerem, mas até agora não foi encontrado nada. Inclusive como se fosse o prefeito do conselho regional, do conselho local da região de Tzurigal e Kohav Yair, ele disse que, enfim, ele montou uma guarda civil para o lugar, com 3 postos de controle e mirantes para observar movimentações ali, e está exigindo do Ministério da Defesa que direcione um orçamento muito maior para a segurança desses lugares fronteiriços com a Cisjordânia. E vale lembrar que a gente não está falando de assentamentos ilegais dentro da Cisjordânia, a gente está falando de territórios que estão no limite israelense, né? Como, por exemplo, o Kalkilia está no limite palestino. Enfim, uma das soluções, pelo menos tomadas pelo Exército, foi fortalecer a cerca de segurança. Parte da fronteira ela é representada por um muro, né, na altura de 7 metros, e outras partes por cercas, né, que a gente já relatou aqui em edições passadas de podcast, que são marcadas por alguns buracos nessa cerca, por onde palestinos entram e saem do território israelense, e israelenses entram e saem do território palestino, especialmente em localidades árabes, como a cidade de Al-Fahim, que fica no norte da fronteira com a Cisjordânia, e em alguns lugares, algumas localidades estão construindo muros também. É um investimento caro, né? Se diz que para você construir muro em toda a fronteira com a Cisjordânia, ou seja, substituir as partes que são cercas por muros, representa um investimento de cerca de 3 a 5 bilhões de shekel, ou seja, próximo a $1 bilhão, mas em alguns lugares isso já está sendo feito, por exemplo, nessa fronteira aí com Tzurigal e Kohav Yair, porque tem algumas partes da fronteira ali que estão representadas por cercas, inclusive com buracos ali dentro, né? E essa representação de cerca, como existia com a faixa de Gaza, ela, segundo o prefeito ali do Conselho Municipal, se provou
ineficaz, né, depois do que aconteceu no 7 de outubro. A questão é se o muro vai ser algo eficaz, uma vez que na faixa de Gaza, se a gente não tem um muro pelo alto, a gente tem um muro de alguns metros subterrâneos, né, de 7 a 10 metros, ninguém sabe exatamente quantos metros são, mas para evitar justamente os túneis, e o que a gente não tem na fronteira com a Cisjordânia. Então, se isso vai resolver o problema das pessoas, a gente não sabe, mas primeiro tem que saber se realmente esses túneis estão sendo escavados ali. Enfim, agora o que aconteceu essa semana? Os Estados Unidos, eles levaram de volta o maior dos seus porta-aviões para a área marítima da Virgínia, onde ele fica normalmente ancorado. Okay? Isso quer dizer o seguinte, que os Estados Unidos está levando de volta, está tirando uma das principais defesas que eles enviaram para Israel no caso de um confronto com o Líbano e com o Irã. Okay? Um porta-aviões, esse é o maior porta-aviões dos Estados Unidos, com mais de 100 mil toneladas, um negócio absurdamente gigantesco, que tem mais aviões, mais caças que toda a aeronáutica brasileira, por exemplo. Né? E ele está voltando para a costa americana. A razão alegada pelos Estados Unidos é que o lugar natural dele é ali e que ele está ali para defender o território dos Estados Unidos, né? Que é natural, enfim, e que realmente é parte da razão pela qual ele está voltando. Mas a segunda razão é uma mensagem para Israel, que é o seguinte, olha só, a gente ficou aqui 2 meses e pouco, garantiu a segurança de vocês, e agora a nossa mensagem para vocês começa a desescalar. Porque a gente não vai ficar aqui para sempre, um porta-aviões ainda fica, mas esse aqui volta. Então, começa a desescalar, porque a gente não vai ficar mantendo essa situação aqui muito tempo mais. Isso foi no início da semana, okay? Foi antes dos ataques que a gente vai falar no próximo bloco, um deles, muito provavelmente, 99% de chances, 100% de chances, já é a minha autoria, que foi no Líbano, né, e o outro no Irã, que a gente não sabe ainda quem foi que executou, apesar do Irã ter culpado os Estados Unidos e Israel, mas não vou antecipar nada. Okay? E, de fato, Israel começou a retirar soldados da faixa de Gaza, de algumas regiões, a enviar soldados que estavam ali na fronteira com a faixa de Gaza de volta. Alguns reservistas estão sendo liberados. Eu tenho um amigo que estava de reservista e ele foi liberado essa semana. Está voltando para casa, finalmente. Vai ser liberado de maneira permanente, depois de quase 3 meses, dos quais ele só voltou para casa 2 vezes para visitar a família. Né? E aos poucos os reservistas estão começando a ser liberados. Isso quer dizer o quê? Que Israel vai começar, de maneira gradual, a segunda fase da guerra. A terceira fase da guerra, no caso. Né? A primeira fase da guerra foi o ataque ao norte da faixa de Gaza. A segunda fase foi os ataques ao sul, que obviamente que não foram, os objetivos não foram alcançados, porque Israel não realizou no sul o plano de guerra exatamente semelhante ao que aconteceu no norte, por conta da quantidade de civis instalados ali. E a terceira fase é o que a gente já vem comentando, que são os ataques mais pontuais, menos densos e que vão durar mais tempo. Então, se as primeiras 2 fases duraram 3 meses, a terceira fase ela vai durar bem mais tempo, okay? Com mínimo de 6 meses, segundo fontes do Exército disseram ao jornal Haaretz essa semana. Okay? E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, Israel começou a negociar com o Hamas um novo acordo de cessar-fogo. Okay? E esses acordos estão sendo negociados no Egito e no Catar, principalmente no Catar. O líder do Mossad viajou para o Catar, inclusive, com a anuência do Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza, o mesmo Sinwar que tinha dito que não negociaria sob ataque, que só negociaria a partir do momento que houvesse um cessar-fogo. Pelo jeito, ele não fez valer sua palavra, começou a negociar durante os ataques, e não parou também depois do ataque no Líbano. Mas eu vou deixar o Marquinhos explicar essa situação, para que a gente possa voltar a esse assunto no próximo item desse bloco. É isso, realmente a situação bem crítica. Eu só queria passar alguns números aí sobre a questão da Cisjordânia. De acordo com a ONU, né, no ano passado, 2023, 509 palestinos foram mortos pelas forças de segurança, né, ou por colonos. Ao menos 15 aí, de acordo com a ONU, foram mortos por colonos o ano inteiro. E só na região de Jenin, né, que é ali no norte da Cisjordânia, onde eu comentei ainda há pouco também que essa semana houve operações, foram 116 palestinos mortos. E aí, se a gente levar em consideração, desde o 7 de outubro, a gente tem cerca de 310 palestinos mortos, né, pelas forças de segurança, e também 8 por colonos. E aí, de novo, na região de Jenin, se a gente pegar os últimos 3 meses, 3 meses não, né? 2 meses e meio, porque foi até o final quase 2 meses e meio, pouco mais de 2 meses e meio, porque foi no final do ano passado, né?
foram 64 mortes na região de Jenin. Então a gente vê ali que realmente o exército tem colocado muita pressão, né, no norte, né, da Cisjordânia, apesar da região sul, né, principalmente de Hebron, ser onde tem muito confronto com os colonos, e a própria cidade de Hebron ser uma cidade também bem violenta, né, uma cidade bem, vamos dizer assim, radical nesse sentido. Também a gente pode falar que foram, de acordo com esse relatório da ONU, foram 1.128 casas destruídas no ano passado, deixando aí cerca de 2.250 pessoas sem casa. Na área C, que é a área de controle geral de Israel, né, o controle tanto militar quanto controle administrativo, foram 256 casas destruídas. E na área A e B, foram 643 áreas destruídas na área C e 256 casas destruídas nas áreas A e B, que são de controle palestino, no caso. E em Jerusalém Oriental, 229 estruturas foram destruídas. Isso tudo no ano passado. Enfim, a gente tem aí, mostra isso tudo como a gente vê a onda, né, de violência, não só durante o período da guerra, mas durante todo o ano passado, esse governo de extrema-direita que a gente levou aí a números absurdos, né, tanto da destruição de propriedades de palestinos em toda a região da Cisjordânia, tanto a região de controle israelense quanto a região de controle palestino, né? A gente vê que foi realmente muito grande. E em Jerusalém Oriental, né, que é um tema aí em especial, porque é uma parte que foi anexada a Israel, né? Jerusalém Oriental hoje é parte de Israel, mas enfim, tem todas as suas nuances aí. Os seus cidadãos não são, os seus moradores, vamos dizer assim, né? Eu não posso chamar de cidadão porque eles não são cidadãos de Israel, então são moradores, residentes de Israel, enfim, tem todas as suas particularidades aí que eu não vou entrar nisso nesse momento, mas é importante a gente ver que durante o ano passado, por conta, principalmente, né, em função desse governo de extrema-direita, a violência realmente aumentou muito. Bom, então vamos falar aí do Irã e do Líbano, né? Porque enfim, a coisa estourou essa semana, já que na noite de terça-feira, né, teve um ataque na região, em Beirute, né, num bairro que é um bairro controlado pelo Hezbollah, um drone. A princípio foi um drone, eu já estava lendo notícias hoje de manhã que aparentemente eles não sabem dizer se realmente foi um drone, porque parece que havia helicópteros na região, no mar, enfim, caças também no mar, mas enfim, houve uma explosão, um apartamento, né, num bairro do Hezbollah em Beirute, em que foi morto Salah al-Haruri, que é o segundo, vamos dizer assim, o vice-líder, né, o vice-presidente, o número 2 do Hamas, fora de Gaza, né, ele já não estava em Gaza, ele foi preso ficou preso em Israel por quase 2 décadas, depois que foi solto, ele não foi solto para viver aqui em Israel, ele foi expulso do país, acabou circulando pela Turquia, acabou circulando pelo Catar também, enfim, depois ele acabou parando na Turquia, depois de sair do Catar, ele foi parar na Turquia, e tinha chegado em Beirute essa semana, ele chegou no Líbano essa semana, depois de viajar aí pelo Oriente Médio, sempre nessa questão da guerra, e Israel obteve essa informação aí de onde ele estava, de onde ele ia fazer essa reunião. Esse apartamento onde ele estava, inclusive, foi um apartamento que era usado pelo Hamas, e já desde o dia 7 de outubro ele tinha sido esvaziado, né? Mas aparentemente a inteligência de Israel foi bem precisa, né, se essa informação for correta, que o apartamento tinha esvaziado, porque no dia que o cara estava lá fazendo a reunião com outros membros do Hamas e membros de outras organizações terroristas, inclusive, houve esse ataque aí que ele foi morto. E no dia seguinte, uma bomba explodiu, né, num ato ali em memória do Qasem Soleimani, que era mais ou menos assim, vamos dizer, ele era como se fosse o chefe do Estado-Maior, né, da Guarda Revolucionária do Irã, era um cara muito importante, ele foi morto há 4 anos num ataque no Iraque, um ataque que foi feito pelos Estados Unidos, depois de terem recebido, na época era o governo Trump ainda, né, depois de eles terem recebido informação da inteligência israelense, eles foram lá e mataram o Qasem Soleimani, e no ataque que houve no Líbano, né, no Irã, ontem, quando teve essa homenagem a ele, cerca de 100 pessoas aí foram feridas, mortas, a gente está vendo o número aumentando, e eu estava vendo agora, João, no Twitter do Roi Kais, né, que é um excelente jornalista aqui, que ele está sempre colocando questões, sempre colocando tudo envolvendo o mundo árabe. Ele falou que ele está colocando aqui que as explosões que foram feitas, essa explosão, né, aí no Irã, o Daesh, né, o ISIS, tomou
chamou para si a responsabilidade. Então, aparentemente, esse ataque o ISIS tomou a responsabilidade, ou seja, não cai aí no colo de Israel e dos Estados Unidos. Bom, é isso, João. Líbano e Irã, a fronteira norte esquentou muito. Israel dá uma pancada muito forte no Hezbollah. É interessante dizer que uma vez, quando foi perguntado para o Gallant, né, quando é que a gente viria que o Líbano passou do limite, que o Hezbollah passou do limite nos ataques a Israel, e ele disse que seria quando Beirute fosse atacada. E a gente vê um ataque a Beirute. Será que a gente pode dizer que o Hezbollah passou do limite, cara? Eu não acho que isso vale, okay? Mas certamente é um teste para o Hezbollah, né? Enfim, como você comentou, o Al-Aruri, ele é o número 2 do Hamas, no caso, o número 2 do braço político do Hamas, oficialmente falando, porque a gente sabe que tem aí alguns aposentados, digamos assim, né? Pessoas que já não fazem mais parte do burô oficial do Hamas, mas que ainda atuam, por exemplo, o Khaled Mashal, mas a gente sabe que no braço político é o Haniyeh, e o Al-Aruri era o número 2 e estava ali no Líbano. O Al-Aruri, ele inclusive tinha contato com um membro da inteligência israelense frequente, cortaram o contato depois de 7 de outubro, quando o Al-Aruri não preveniu, até porque ele não sabia do ataque, ele ficou sabendo porque ligaram para ele no mesmo dia, mas também no mesmo dia para atualizar o que aconteceu, mas também porque ele justificou, porque ele apoiou o ataque, porque ele disse que era justificável, e isso complicou um pouco a situação, porque o braço armado, o braço político do Hamas nem sempre apoia as ações do braço armado, segundo esse mesmo negociador israelense, mas enfim, fechando esse parênteses, ele foi alertado, segundo o jornal Al-Akhbar libanês, pelo Hezbollah, que ele era alvo israelense, mas ele provavelmente achou que no Líbano ele podia transitar livremente, que Israel não atacaria Beirute, não o mataria no Líbano. E ele foi pego. Junto a ele morreram outras pessoas num ataque a drone ali em Beirute, e o Hezbollah aparentemente não vai fazer nada com isso. A gente sabe que esquentou um pouco ali na fronteira. Ontem Israel fez um ataque na fronteira sul com mais de 5 mortos, com pelo menos 5 mortos, ali na região sul. E o cessar-fogo, o acordo pelo cessar-fogo, as negociações que estão acontecendo no Egito e no Catar, não foram interrompidas, mesmo após esse ataque. Obviamente que o Hamas disse que não tinha cessar-fogo possível com isso, com esse ataque israelense, com essa covardia, blá, 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 mas as negociações não foram declaradas finalizadas, elas deram uma pausa, mas as delegações seguem onde estão e nada mudou, aparentemente, fora essa pausa. Então, a ação israelense provavelmente não altera os interesses dos dois lados ali. Foi um ataque grande, um dos maiores feitos por Israel nos últimos tempos, na verdade, maior feito por Israel, talvez desde 2012, né, quando Israel matou o Jabali, que era o líder do braço armado do Hamas na faixa de Gaza, e que culminou numa operação militar ali em outubro, novembro de 2012, em hebraico chamava Amud Anan, não me lembro como se traduziu esse nome. Foi a execução, foi a maior execução feita em Israel nesses últimos 12 anos, né, de membros do Hamas. Enfim, e parece que vai ficar por isso mesmo, até porque o Hamas não tem muita condição de responder. Obviamente que ameaçaram o Irã, o Hezbollah, o Líbano, o Hamas, o Líbano não, mas no caso, o Hezbollah, o Irã, o Hamas, todos eles prometeram responder de maneira dura ao ataque israelense, mas aparentemente não existe muito mais o que fazer, porque se o Hezbollah responde de maneira dura, é começar uma guerra, praticamente. O Irã, o mesmo, né? Se responde de maneira direta, obviamente. O Irã nunca responde de maneira direta. E o Hamas, qual é a condição que eles têm de responder de maneira mais dura do que o que está acontecendo em Gaza, e que já se focou bastante o poderio militar do Hamas? Não tem muito, né? Enfim, então, a ação israelense, ela foi um teste para o Hezbollah e para o Irã. É o seguinte, olha só, eu vou subir um degrau aqui e vamos ver o que vocês são capazes de fazer. E a resposta até então, e é sempre bom de colocar isso até então, é nada. Enfim, não houve uma grande resposta. Pode ser que aconteça uma resposta maior do Hezbollah, pode ser. Eu acho que se passam 5, 6 dias e não vem uma ação muito, muito intensa e forte do Hezbollah, então não vai vir nada. E bem ou mal, ainda que Israel tenha atacado Beirute, o alvo não foi o Hezbollah, o alvo foi o Hamas. Então, se o Hezbollah contra-ataca, enfim, isso é realmente uma prova, né? Olha, quanto o Hezbollah está disposto a uma guerra com a gente? A gente não escalou contra eles, a gente escalou no território deles. Vamos ver quanto é que eles estão dispostos a uma guerra.
Okay? E é difícil que o Hezbollah, que até agora não tenha se mostrado disposto a uma guerra de grandes consequências, vá entender esse ataque israelense como um ataque ao Hezbollah. Né? Quem não quer guerra não vai procurar pretexto, vai entrar na guerra quando for uma coisa inevitável. Então, obviamente, se Israel mata um membro do Hezbollah desse tamanho, né, dessa envergadura, um oficial de alta patente do Hezbollah, um membro do braço político do Hezbollah de alta patente, é outra coisa, mas é um cara do Hamas. Então, é um teste que Israel faz, vamos ver. Vamos ver até onde vocês vão. E aí, um dia depois, tem esse atentado no Irã, porque isso é um atentado, né? Enfim, não é uma execução de uma força de espionagem com alvo definido. A gente já sabe que morreu um membro do alto escalão e outros 2 oficiais iranianos nesse atentado, mas com mais de 100 vítimas, ali numa cidade ao sul do Irã, onde estava sendo realizada a cerimônia, né, de lembrança do Qasem Soleimani, que foi executado pelos Estados Unidos há 4 anos, né, um pouco antes de explodir a pandemia. Bem ali nessa época, né, em janeiro, fevereiro de 2020, foi essa execução. O Irã, obviamente, culpou Israel, culpou os Estados Unidos, tanto naquele caso do Soleimani como agora. Naquele caso, os Estados Unidos assumiu a autoria da ação. Agora, os Estados Unidos disseram que não tinham nada a ver com isso. Israel nunca se pronuncia, nem sim, nem não. Okay? No caso do Líbano, Israel também não se pronunciou, né? Mas alguns políticos israelenses se pronunciaram, levaram até bronca pública por terem se pronunciado. Mas no caso do Líbano, é óbvio que, enfim, um membro do Hamas foi morto por um drone no Líbano, né? Quem pode ter sido? No caso do Irã, a gente tem aí uma situação diferente. Porque, primeiro, não é o estilo de ataque israelense, de você fazer um ataque à bomba num país estrangeiro soberano com a morte de dezenas de civis, no caso mais de 100. Não é o estilo de ataque israelense. Segundo, porque também nesse ataque, esse oficial de alta patente não era um alvo comum de Israel. Enfim, Israel se ataca a alvos iranianos, para ser dentro do território do Irã, tem que ser gente decisiva, não é qualquer oficial da alta patente, né? Quando Israel mata oficiais de alta patente, em geral são da Força Al-Quds, e em geral não é no Irã, é na Síria, é no Líbano. Né? Dentro do território iraniano isso é muito mais complicado. Enfim, e o tipo de atentado também, que é essa explosão de 2 bombas empastas ali, né? Explodidas ali entre 100 e 500 metros do local, não é o tipo de ação comandada por Israel. Enfim, o Roi Kais, como o Marquinhos falou que viu agora no Twitter, alegou que foi o Daesh, né, que foi o Estado Islâmico. Pode ser, porque o Estado Islâmico está muito enfraquecido, eles são um adversário local do Irã. Eu entendo menos de Estado Islâmico. Agora, Israel e os Estados Unidos é muito, muito pouco provável. Eu acho que um ataque do Estado Islâmico agora ao Irã, primeiro mostra a atuação do grupo dentro do Estado, né? Mostra também que o governo pode perder um pouco do controle dessa situação aí, porque é um atentado muito grande. Tô vendo agora na página desse jornalista aqui, né, do Roi Kais, que teve outro atentado agora no Iraque, se eu não me engano, que foram feitos por... que morreram, inclusive, outros membros aí de milícias pró-iranianas, enfim. Pode ser que a gente tenha realmente outros atores entrando na disputa aí, que não é só em relação ao conflito palestino-israelense, porque no momento em que você coloca todo... O Oriente Médio é aquele barril de pólvora, né? Acaba tudo junto e misturado, porque, enfim, qualquer movimento desse que você tenha qualquer guerra, né? A gente está no momento agora de uma guerra em que você tem o Líbano, o Hezbollah entrando, o Irã de alguma forma entrando, os Houthis, né, entrando também, ou seja, você tem vários ali grupamentos diferentes com posições políticas diferentes e estados também, né, entrando na disputa, e a gente tem o Oriente Médio completamente destruído, né, depois dessas últimas 2 décadas, o século XXI para o Oriente Médio é uma tragédia só, né, começando com a guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, as primaveras, né, e a guerra na Síria, no Iraque, o Daesh, tudo isso, o Oriente Médio continua completamente enlouquecido, né? Você não tem uma soberania plena no Iraque, nem na Síria, né? Em vários países da região você tem vamos dizer assim, essa movimentação fácil, né, desses grupos terroristas e tudo mais, que a gente vê isso tudo explodindo aí de uma certa forma. E eu acho que sim, eu acho que a intervenção do ISIS, ela
utiliza esse momento de um enfraquecimento aí do governo iraniano, de repente por estar colocando muita atenção na guerra aqui em Israel contra o Hamas, e, enfim, mostra aí que eles também têm muito o que cuidar dentro de casa, né? Porque a coisa realmente não está fácil. Pois é, Marquinhos, eu estou vendo aqui agora que na mesma cidade de Kerman, onde houve o atentado, eu vou corrigir, não foram mortos mais de 100 pessoas, foram 84 mortos e 284 feridos. Teve agora há pouco, enfim, notificado pela mídia estatal do Irã, uma troca de tiros na cidade ali, que na mesma cidade de Kerman, onde está enterrado o Qasem Soleimani, pode ser que esteja tendo conflito ali, né? Enfim, aí a gente vai descobrir se pegarem as pessoas ali, se tiver a ver, obviamente, com o atentado, se tiver a ver com os mesmos grupos, pode ser que a gente descubra efetivamente quem foi o responsável. Enfim, podemos seguir. É isso, vamos então para a próxima notícia e voltar um pouco para o Biden, né? Porque o Biden agora, além de tirar aí os seus navios, né, o seu grande porta-aviões Ford da região do Mediterrâneo, ele também continua aí botando muita pressão para que o governo de Israel libere o dinheiro confiscado dos palestinos. Isso porque, como faz parte, né, da ocupação, né, Israel ele recolhe o dinheiro que é pago de impostos pelos palestinos e repassa esse dinheiro, ou teoricamente, né, teria que repassar esse dinheiro para a autoridade palestina, porque afinal de contas é o dinheiro deles. E o Smotrich, desde que entrou no governo, ele faz um problema muito grande, traz um problema muito grande, porque ele não quer repassar esse dinheiro de jeito nenhum, ele sempre dá as suas desculpas e tudo mais, mas no final das contas, ele, se deixarem, ele, enfim, não vai passar dinheiro coisa nenhuma, e o Biden quer que esse dinheiro seja repassado, até porque quanto menos dinheiro na autoridade palestina, mais as chances de que tudo exploda de uma vez só. Lembrando que tanto Gaza quanto a Cisjordânia, Gaza nada funciona, Gaza ninguém trabalha, obviamente, né? E na Cisjordânia, todos os palestinos, a grande maioria, a maioria esmagadora dos palestinos que têm autorização para trabalhar aqui em Israel, eles não estão podendo entrar, né? Não foi, apesar do exército ter falado que eles poderiam entrar, o governo impediu que isso acontecesse, e esse repasse, essa falta de repasse aí, além de ser, enfim, um roubo do dinheiro alheio, né, é também uma chance aí de aumentar a crise na Cisjordânia, e o Biden quer que esse dinheiro seja repassado. E aí, cara, o Smotrich vai passar o dinheiro ou vai mandar para as colônias, cara? Supostamente ele não pode mandar esse dinheiro para as colônias, né? Mas enfim, aí a gente está numa... Mas se deixar, ele manda. Deixar manda, mas não deixam. Isso não deixam, mas estão deixando ele não repassar o dinheiro, né? E colaborar com a destruição da autoridade palestina, que é o objetivo dele. E, aliás, ele e o Ben-Gvir também, essa semana, deram declarações públicas que não ajudam nada as tentativas de Israel de provar que tem intenções de segurança na guerra, que estão dizendo que vão apoiar a imigração voluntária de palestinos de Gaza. E voluntário durante a guerra, né? O que é voluntário durante uma guerra, né? Você, massacra tantas pessoas até que elas digam, tá bom, eu vou voluntariamente, né? Enfim, não existe essa situação. A imigração voluntária na guerra é expulsão, é a mesma coisa. Mas, enfim, o Biden teve uma conversa, segundo fontes norte-americanas, que falaram alguns jornais, né? Muito, muito densa com o Netanyahu, que disseram que o Biden teve uma conversa de 40 e tantos minutos, até o momento que ele veio para o Netanyahu e falou assim, presta atenção, Netanyahu, esse dinheiro vai ser repassado para os palestinos e a nossa conversa termina aqui. E desligou o telefone. Foi assim, meu querido, presta atenção, você vai passar esse dinheiro porque eu estou mandando. E acabou. Hein? E essa foi a informação que chegou. O Netanyahu ele já era a favor desse dinheiro ser repassado, porque ele já tinha aceitado a pressão do Biden, mas ele tem um ministro das Finanças que não está nem aí para os Estados Unidos, que não está nem aí, apesar dele, da declaração dele estar um pouquinho mais moderada agora, né, dizendo, não, nosso amigo já provou ser nosso amigo, até porque falar mal do Biden nesse momento, depois de tanto dinheiro que ele botou em Israel, tanta arma, tanto apoio na Assembleia Geral da ONU, no Conselho de Segurança da ONU, ia pegar muito mal, mas ele falou, com todo respeito ao Biden, que provou ser nosso amigo mais uma vez, e é presidente do país, que é nosso amigo leal, quem decide por isso somos nós, e não vai entrar nenhum centavo para os palestinos, para que esse dinheiro vá depois para Gaza apoiar aqueles nazistas. Né? Assim, estou parafraseando as palavras dele, mas, enfim, essa terminologia foi a que ele usou. E eles têm um problema muito grande aí, porque o Smotrich diz o seguinte, só por cima do meu cadáver, enquanto eu for ministro das Finanças, esse dinheiro vai chegar lá. E o Netanyahu não precisa matar o Smotrich, não precisa fazer o corpo dele virar um cadáver, ele pode demitir o Smotrich, né? Só que se ele demitir o Smotrich, ele que vai ser um cadáver, no caso político, porque o governo cai imediatamente após a guerra, porque o Smotrich demitido significa para ele uma
uma vitória política, porque ele vai poder se apresentar para a base e dizer o seguinte: eu não quis deixar o dinheiro chegar nos palestinos, mas o Netanyahu foi fraco para os Estados Unidos e não está nem aí para a segurança israelense e deixou o dinheiro chegar no Hamas. Ele consegue roubar aí 2, 3 cadeiras do Likud, passar a cláusula de barreira com a qual ele está flertando e levar o Netanyahu para as eleições. Então o Netanyahu está sambando aí nessa situação, né? Porque ele precisa do apoio do Partido Sionismo Religioso, ao mesmo tempo que ele não pode desagradar os Estados Unidos nesse aspecto, né? Enfim, o que o Biden está exigindo é parte do acordo do qual os Estados Unidos são fiadores, okay? Que são os acordos de Oslo, okay? Que o dinheiro do repasse dos impostos tem que chegar na autoridade palestina. E acabou. Então ele tá congelando esse repasse, o Smotrich, de maneira ilegítima. Eu não sei se é ilegal, mas é ilegítima, de acordo com o acordo de Oslo, mas é ilegítima, e o fiador do acordo está dizendo isso. E o fiador do acordo pode dizer o seguinte: beleza, então eu não sou fiador de porcaria nenhuma mais, ok? Inclusive da segurança israelense, e agora vocês estão por conta própria. E pode ser que esse regresso desse porta-aviões que a gente comentou há pouco tempo atrás também tenha relação com isso. É o seguinte: olha, vocês não estão passando? Então beleza. O primeiro porta-aviões está voltando. O segundo ainda está aí. Se vocês quiserem que ele continue, beleza. E tem dinheiro ainda que a gente está para mandar para vocês, que está para ser aprovado pelo Congresso, que eu posso emperrar essa votação e vocês vão ficar com os recursos próprios aí. Okay? E eu quero ver se vocês conseguirem tocar essa guerra sem recursos adicionais, se vocês meterem o Hezbollah e o Irã na jogada. E aí a pressão, né, a maneira que o Biden tem para pressionar o Netanyahu. O Biden, ele está se complicando com alguns setores do Partido Democrata que têm uma visão pró-Palestina. Ele aceita se queimar com esses setores e com parte do eleitorado por conta disso, mas ele precisa que Israel dê alguma coisa em troco. E o Netanyahu não dá nada em troco para ele. Ele não cede absolutamente nada. Então agora começou a ceder com entrar na terceira fase da guerra, né, que era o que choca com a visão do Ministério da Defesa. Eles não queriam entrar nessa terceira fase da guerra agora, mas é muito pouco ainda para as exigências do Biden. Ajuda humanitária em Gaza, e isso e aquilo. Então é política isso aí. O Netanyahu vai tentar lidar com os dois lados, convencer um lado um pouquinho, o outro um pouquinho, mas ele entrou numa sinuca de bico aí com o Smotrich, porque o Smotrich não tem absolutamente nada a perder, só ganhar nessa situação. E se ele liberar esse dinheiro, ele se queima com o próprio eleitorado dele, com o qual ele já não está com um filme muito bom, e ele está ali flertando com a cláusula de barreira. Então, essa é a carta na manga que ele tem para jogar, e agora vamos ver como é que o Netanyahu vai conseguir sambar em cima dessa linha tênue aí. Pois é, essa é uma política dos Smotrich desde o início, né? De segurar a grana dos palestinos e de não repassar. E de tentar a qualquer custo, né? Piorar a situação, né? Isso aqui é o mais impressionante. Tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, né? Não é à toa que tanto o Smotrich quanto o Ben-Gvir são as estrelas, né, da guerra, sendo que o Ben-Gvir ainda é mais que ele. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, para a gente tratar aí mais uma vez de temas, né, de um tema aí que vem antes da guerra, exatamente. Isso porque, enfim, o João fez um fio, né, no Twitter, que ele vai atualizando sempre que a gente recebe novas informações sobre o que a inteligência israelense sabia, né, antes do 7 de outubro e o que poderia ter sido feito, o que não foi feito, enfim, são informações para que as pessoas deixem de fazer teorias da conspiração, né, que dizem que, enfim, a guerra foi armada porque o objetivo era expulsar, o objetivo era matar, genocídio, enfim. As pessoas entram naquelas loucuras ali, né, e criando essas teorias da conspiração, e esse fio que o João vem complementando sempre que sai nova notícia, ele mostra muito isso, claro, né, deixa isso tudo claro que, enfim, parte das informações eram sabidas, sabia-se de um plano, de um ataque, de um grande ataque, e eu coloquei, né, lá no início da guerra eu também fiz um fio mostrando o que o governo já sabia antes da guerra, um ano atrás, inclusive o Lapid falou disso. E agora a gente recebe essa semana novas informações, jornais americanos, tanto o Wall Street Journal quanto o New York Times, eles têm divulgado nas últimas semanas aí algumas entrevistas e algumas reportagens falando sobre, onde eles conversam, né, com oficiais israelenses sobre o que eles sabiam, e essa semana a gente viu aí, mais uma vez, oficiais dizendo que quando o ataque aconteceu, que, enfim, os soldados não estavam preparados, obviamente não haviam soldados suficientes, não estavam armados, que pilotos de helicóptero receberam instruções para olhar nas redes sociais, no Telegram,
aonde as coisas estavam acontecendo, aonde os ataques estavam acontecendo, para que eles pudessem se localizar e saber o que tem que fazer, o que eles teriam que fazer, e também, né, dizendo que o governo sabia há mais de um ano que havia aí um plano do Hamas em fazer um ataque ali na região, mas que nada foi feito para se impedir isso, que o exército nem treinou, inclusive, né, para um ataque como esse, que não houve nenhum treinamento para, caso esse plano aí saísse do papel, o exército soubesse como atacar, soubesse como, não vou dizer nem como prevenir, né, vou dizer como reagir a tudo isso. Isso depois de ter sido divulgado já na semana passada, a gente comentou, né, no último episódio, a gente deu essa notícia, de que um dos oficiais responsáveis ali pela região sul, né, pela região de Gaza, ele tinha sido contra a realização da festa nova, né, da festa rave que aconteceu ali perto do Kibbutz Be'eri, que deixou mais de 200, onde mais de 200 pessoas foram assassinadas ali, mortas pelos terroristas do Hamas. Esse oficial ele tinha sido contra a realização da festa, só que, enfim, ninguém o ouviu, e a festa acabou acontecendo, e agora as famílias, né, e sobreviventes, né, dessa festa, eles estão processando o Estado, porque afinal de contas o Estado também não fez nada para salvar, não para salvar, mas que impedir que eles fossem mortos, para proteger seus cidadãos. Ô, João, esse dia de depois aí, né, para além da gente querer saber o que vai acontecer com Gaza, né, o dia de depois em relação a Gaza, em relação a Cisjordânia, o dia de depois em relação ao governo israelense e aos responsáveis da Força de Segurança, realmente promete, né? A gente, enfim, vai ser muitos dias depois, porque essa comissão investigativa vai demorar alguns meses para conseguir chegar a conclusões, né? Enquanto isso, a mídia, e às vezes a mídia internacional consegue essas informações mais fácil que a mídia israelense, elas vão brindando a gente com algumas informações novas. Que a gente tem duas notícias que saíram entre a edição passada desse podcast e a atual, e certamente na semana que vem vão sair outras. Toda semana a gente descobre coisas novas. Uma, pela primeira vez no jornal francês, né, do jornal Le Figaro, da França, e outra do New York Times, que já vem se notabilizando junto com o Wall Street Journal por mais informações. Às vezes é o The Guardian, às vezes é a Reuters, enfim, que agências internacionais, e dessa vez foi novamente o New York Times. O Le Figaro trouxe uma reportagem, enfim, à base de conversas com dois membros do Hamas, um que se localiza na Jordânia e outro da faixa de Gaza, que atualmente não está mais na faixa de Gaza, está num país da Europa Ocidental, segundo a reportagem do Le Figaro, que falava sobre o planejamento do Hamas para o ataque. E daí veio a informação que somente 4 pessoas sabiam do ataque, os irmãos Sinwar, o Mohamed Daf, que é o chefe das Forças Armadas do Hamas, do braço armado do Hamas, e o Malouane, que é o vice-chefe do braço armado do Hamas. Que o Irã, que a gente já tinha noticiado, isso aqui não sabia, que o Hezbollah tampouco, que nem sequer os líderes do braço político do Hamas no exterior sabiam disso. Por exemplo, o Araruri, que foi morto por Israel essa semana, não sabia. O Hanieh, o Khaled Marshall, nenhuma das pessoas sabia do ataque. Todos eles souberam na hora. Só 4 pessoas souberam. Enfim, eles mostraram como foi a estratégia do Hamas de ludibriar Israel, de enganar Israel, né, do ponto de vista prático. Eles trocaram todos os comandantes que comandam as tropas na semana anterior, mas os comandantes antigos, eles seguiram com status de comandantes, enfim, usando seus meios oficiais de comandar, e provavelmente continuaram sendo espionados como os comandantes, enquanto outras pessoas estavam planejando pequenos ataques, sem saber que eram parte de um plano grande, e não estavam sendo monitorados por Israel da maneira, adequada, no caso, né? Enfim, vários outros comentários foram feitos. Eles comentam que uma pessoa foi encarregada de telefonar para o Al-Aruri meia hora antes do ataque, para ele informar o Hezbollah que um ataque seria realizado, mas não disse qual ataque, ok? Meia hora antes, ou seja, o Hezbollah só foi informado, eles não podiam nem intervir, só para eles não terem essa surpresa total, né? Enfim, tudo isso aconteceu ali, segundo essa reportagem do Le Figaro. Obviamente que essas fontes falaram em off, né? Até porque elas têm medo, receio de depois o Hamas se vingue, deles passarem informações confidenciais. Enfim, e essa foi a situação. E a notícia do New York Times, como o Marquinhos antecipou parte dela, é que apesar de todas as informações que a inteligência israelense tinha sobre os planos do Hamas de fazer um ataque do tipo, inclusive com detalhes, né, de quais kibbutzim seriam atacados,
de que maneira, como é que, enfim, seria pelo ar, por mar, por terra, e etc. Ainda assim, o exército não preparou os seus integrantes para esse ataque, nenhuma vez, não falou com eles sobre isso, né? Isso não foi nem sequer mencionado. Alguns deles não estavam armados o suficiente para esse tipo de ataque. Quando, por exemplo, a Força Comando, que é um batalhão especial, foi enviado para a região para combater os ataques ali na festa nova em Greim, eles não tinham armamento adequado, e eles poderiam ter chegado com armamento adequado. Eles saíram da patrulha e da base onde eles estavam localizados em direção à região da festa. Né? Eles não tinham armamento adequado porque eles não estavam preparados para aquele tipo de ataque. E o próprio exército, horas depois da guerra, trabalhava com um número de 200 invasores, quando na verdade a gente sabe que esse número se aproximava mais de 3 mil do que de 200, né? O número que se lida hoje é que 3 mil invasores de Gaza, enfim, adentraram Israel e realizaram ataques, ou sequestros, etc. Então essas pessoas foram mortas por chegar ali sem armamento adequado, e aí, enfim, outras informações também foram expostas, como, por exemplo, os soldados estavam sendo guiados por informações das redes sociais e dos meios de comunicação israelenses. O helicóptero que atuou ali na festa, ele se guiou em imagens mandadas pelo Telegram, porque o exército não tinha ninguém que mandasse para eles essas informações, né? No caso a Força Aérea, não tinha ninguém que mandasse, permitisse a eles essas informações, enfim, e muito mais, né? Então, deixaram claro como ali a situação foi tocada de maneira totalmente amadora. Não parece ser um exército super bem equipado, tecnológico e preparado, enfim, como Israel. E a razão que eles deram foi o seguinte: o exército tratava esse tipo de situação como um ataque possível, mas que a inteligência saberia dizer para a gente um tempo suficiente antes desse ataque para que a gente pudesse se preparar. Ou seja, eles se guiavam na ideia de que eles iam descobrir a data planejada pelo Hamas para fazer um ataque desse tamanho. E eles, por causa dessa concepção de que eles descobririam a data, eles não prepararam o exército. Né? E esse é um erro, que não é um erro político, esse é um erro militar. Né? Os erros políticos são outros. Né? Enfim, que a gente já falou outras vezes e que a gente vai poder voltar, né, em outros momentos. Mas esse é um erro militar, basicamente falando. O exército acreditar, a concepção do exército acreditar que a inteligência vai saber informar o quando vai ser feito esse ataque, a ponto de eles se prepararem, de eles não estarem preparados para isso. Okay? Óbvio que aqueles que gostam de teoria das conspirações, já vou voltar nesse tema outra vez aqui, vão dizer, mas então você já sabia de tudo isso, como é que não estava preparado para isso? Okay? Como é que, enfim, você já sabia do ataque? Olha, eu vou dar a resposta que o ex-chefe da inteligência, e é um sujeito que criticou a inteligência agora, não é um cara que está se defendendo de ataques, porque ele não era o chefe da inteligência agora. Ele deu, quando ele foi questionado, ele falou assim, olha, Israel está preparado para fazer ataque em mais de 20 países, com treinamentos executados e com planos feitos. Okay? Se, por exemplo, um país hoje tiver acesso a esses documentos israelenses, esses planos, essa preparação, okay, ele vai saber que Israel tem esse plano. Não quer dizer que ele sabe que Israel vai atacar, porque tem planos que estão feitos aí há 30, 40 anos, que Israel nunca botou em prática. Né? Agora, isso quer dizer que se você tem acesso a isso, você tem que preparar o teu exército para esse ataque. Então, o ataque do Hamas, ele é perfeitamente cabível que ele tenha acontecido e que Israel não tenha lidado com ele. Israel não sabia que ele ia acontecer naquele momento. Okay? E podia ser que ele nunca acontecesse. A imprudência ali é você saber que há planos desse tipo de ataque e você não levar eles a sério. E você não preparar o exército para isso, e você não matar esse plano na raiz, e etc. Okay? E aí é um erro de concepção do exército, e também um erro político, porque quando você sabe que existem membros de alto escalão do Hamas que estão planejando isso, e você tem eles na tua mira, por exemplo, você não executa essas pessoas, você está disposto a pagar um preço. E essa concepção de que, não, esses caras não vão fazer esse ataque, porque agora não interessa para eles fazer esse ataque, é um erro político. Aí é um erro político. Okay? Porque aí é você julgar que o Hamas tem objetivos A, B ou C, okay? E que não são objetivo D. E esse é um erro de concepção política, que é um erro do governo, okay? Claramente da concepção dos governos de Netanyahu, de achar que o Hamas é neutralizável, que o conflito é administrável. Porque quando o Hamas está interessado em administrar a faixa de Gaza, eles tendem a afrouxar a luta armada, okay? E isso é comprovadamente uma possibilidade errônea, né? Uma visão equivocada sobre o Hamas, e mostrou, foi escancarado para todo mundo ver no 7 de outubro. Enfim, semana que vem a gente provavelmente vem com mais aí dessas informações. Eu publico no Twitter e falo aqui também, quem já me segue no Twitter acaba escutando isso 2 vezes, mas não tem o que fazer, né? Tem gente que só escuta a gente no podcast, gente que só me lê no Twitter, e, enfim, tem gente que faz os dois, mas a gente está presente aqui nos dois. Eu acho que quando a gente fala, a gente também tem a possibilidade de se alongar um pouco mais, de aprofundar
um pouco a análise também, né? O Twitter permite a gente poucos caracteres ali, então as falas do podcast elas são importantes também para a gente aprofundar determinado conteúdo. É isso. Esse Dias Depois promete. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos, enfim, da política interna esta semana. É isso aí, gente. Esse era o bloco que eu queria ter dado o golpe. Eu ia dar o golpe e, enfim, a gente ia tratá-lo lá no primeiro bloco. Mas ficou sendo para o segundo, vocês ouviram esse primeiro bloco e viram o quanto ele está interessante e emocionante. Então vamos tratar agora dessa questão da política interna, porque sem sombra de dúvida, ela também é muito, muito, muito importante. Vamos começar então pela primeira notícia que fala aí sobre as decisões da Suprema Corte dessa semana, que, na verdade, vamos dizer assim, enterraram, pelo menos no atual momento, pelo próximo período, o golpe do judiciário que o governo vinha tentando implementar aí no último ano e que, como muitos apontam, foi o motivo, foi assim, o principal fator que levou a esse ataque, essa realidade que a gente está vivendo até agora. Enfim, essa semana a gente teve aí 3 decisões da Suprema Corte de Israel, né, o Bagatz, contra essas leis que foram relacionadas ao golpe, né, do sistema judiciário. No episódio passado a gente comentou sobre o vazamento, né, do rascunho do veredito que estava sendo escrito pela ex-presidente do Bagatz, a Esther Hayut. Por que eu estou falando da ex-presidenta? Porque ela se aposentou no final do ano passado, mas por lei ela teria até o dia 12, né, desse mês, né, daqui a 8 dias, para publicar a decisão, né, sobre a questão aí das petições, das ações que foram levantadas, foram colocadas, né, no Supremo contra o golpe. E aí a gente viu que teve o vazamento, né, o vazamento do rascunho aí que ela estava escrevendo, vários setores, praticamente todos os setores do governo, né, atacaram a Suprema Corte, dizendo que não era o momento de fazer de dar essa decisão ser divulgada, enfim, que isso deveria ser tido jogado mais para frente, que o país estava no meio da guerra, enfim, aquela coisa toda, né? Porque afinal de contas eles não queriam que isso acontecesse de uma certa forma, e eles jogam sempre a pressão na Suprema Corte, né? Como se a Suprema Corte fosse a responsável, a instituição responsável por dividir o país. Mas, obviamente, que essa era uma política de coerção para tentar fazer, né, com que a Suprema Corte não divulgasse, pelo menos agora, a sua decisão, e caso eles conseguissem postergar, eles poderiam também mudar a decisão da Suprema Corte. Enfim, é aquele famoso, né, não é um momento de política, né, é um momento a gente está em guerra e tudo mais, mas a gente sabe que eles estão fazendo política sem parar. E junto a essa coisa toda, o deputado Aryeh Deri, o deputado do Shas, ele tentou articular uma lei que permitisse aí a postergação dessa decisão da Esther Hayut por 6 meses, jogando aí essa decisão até o meio do ano, né? E até o meio do ano muita coisa pode acontecer, né? Só que aí a Esther Hayut, que não é boba nem nada, não dormiu no ponto e na terça-feira ela soltou o veredito sobre 2 leis. Uma dizendo que por 12 votos a favor e 3 contra, foi decidido que o Supremo pode cancelar uma lei básica, né, que é uma lei que ela tem um caráter constitucional. Para os nossos ouvintes mais antigos, né, Israel não tem uma constituição, tem leis básicas que elas têm esse valor, né, um valor especial. Para quem quiser, a gente tem um episódio que foi gravado com o nosso amigo Marcelão Treisman, que é jurista, e ele, enfim, explicou para a gente como é que funciona tudo isso. Qual o número desse episódio, João? Eu não me lembro dele agora, o número. Eu sei que você 170. lembra. 170. É o primeiro bloco desse episódio. Então, o primeiro bloco do episódio 170, o Marcelão explica como é tudo isso, então o ouvinte que quiser entender isso melhor tá lá. E também foi decidido na terça-feira que por 8 votos a favor e 7 contra, como havia sido vazado na imprensa aí na semana passada, foi cancelado o parágrafo, né, da cláusula de razoabilidade, chamado Ilatas Virut, que permite com que o Supremo Tribunal ele use aí de questões de razoabilidade para impedir, enfim, determinadas leis, determinadas atitudes do governo. E aí a gente sempre usa como exemplo o que aconteceu, né, com o próprio Aryeh Deri, esse que queria aí, jogar a divulgação da decisão para 6 meses. O Aryeh Deri ele foi condenado há anos atrás por corrupção, e ele foi preso, depois ele foi solto, e ele virou deputado, virou ministro, e foi condenado novamente por lavagem de dinheiro, por 171, colarinho branco, e ele chegou a um acordo com a justiça de que ele não
assumiria cargos políticos, ele não se manteria, ele sairia da vida pública e não seria preso. Mas ele falou que sairia da vida pública e não assumiria nenhum cargo de ministro. E o que ele fez foi justamente o contrário, né? Ele recebeu aí, enfim, ele não foi preso, ele pagou uma multa e disputou a eleição, virou deputado e virou ministro. E depois, por conta dessa cláusula de razoabilidade, o Supremo Tribunal de Justiça falou, não é razoável o que você está fazendo, você combinou com a gente que você não seria ministro e agora você é ministro. Então, por conta dessa razoabilidade, o Supremo ele impediu que o Dery fosse ministro. E agora eles queriam derrubar essa razoabilidade, né? Eles queriam que, enfim, a bagunça fosse ali celebrada e permitida por todo mundo. E aí, João, duas pancadas, vamos falar dessas duas leis primeiramente, né, que foram aprovadas na terça-feira, duas pancadas iniciais no governo que mostram aí que depois da guerra eles vão ter muito trabalho para tentar dar outro golpe aí no judiciário. Né? Só fazer uma correção pequena, Marquinhos, ele não foi condenado a segunda vez justamente porque ele fez um acordo com a justiça, né? Então, dessa segunda vez, o Aryeh Deri, ele, graças a esse acordo, o julgamento dele foi interrompido e ele, enfim, teria se comprometido ali a não exercer mais cargos públicos, né? E aí foi evocada pela Suprema Corte a cláusula da razoabilidade, alegando irrazoabilidade radical, né, que é um termo que sou estranho em português, mas em hebraico nem tanto, né? Isvirut Kitzionit, se fala em hebraico, para que ele, enfim, pudesse dar uma volta numa decisão da justiça, né? Ainda que aquilo não fosse uma decisão obrigatória, porque não era o que a gente chama de calon, que é um agravante penal, era simplesmente parte da decisão do juiz, que não o obrigava, mas que ele concordava com ela, né? E ele simplesmente ignorou. E aí a justiça falou, não, você não vai ignorar, e o retiraram do cargo, né? Agora, a reforma judicial, o golpe, não começou por causa disso, né? E também não ia parar caso a justiça não tivesse tomado essa decisão, porque no dia 4 de janeiro, antes disso acontecer, o Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, ele já declarou a reforma como uma das prioridades do governo, algo que o governo jamais fez, que os partidos que concorriam nas eleições e que depois formaram a coalizão, jamais fez durante a campanha, estabelecer que essa reforma seria a prioridade deles. Mas, enfim, a Suprema Corte, ela então, como o Marquinhos falou, votou duas coisas. Uma delas, se a Suprema Corte tinha o direito de interferir em leis básicas. E essa votação saiu vencedora na primeira vez na história da Suprema Corte israelense, em que os 15 ministros votaram. Os 15 ministros participaram do debate e os 15 ministros votaram por 12-3. Isso é uma decisão histórica, mas ela não é tão nova, porque a Suprema Corte já havia discutido outra vez, no caso do governo de união entre o Benny Gantz e o Netanyahu, o primeiro governo de união, né, agora é o segundo, lá do início da Corona, de 2020, quando eles alteraram várias regras de formação do governo, modificando leis básicas, e a Suprema Corte ela debateu sobre isso. Houve um consenso de que eles poderiam interferir, mas eles optaram por não interferir. Dessa vez, eles votaram por 12-3 de que a Suprema Corte tem o direito de interferir em leis básicas, mas nem todos votaram a favor do cancelar o princípio, na verdade, a modificação da lei da cláusula da razoabilidade, que é uma cláusula que é parte da lei básica a Knesset, que é parte da lei básica o julgamento, que é uma lei básica sobre o poder judiciário. E então é uma coisa muito estranha, né? E soa é muito fácil para o discurso do governo atacar o judiciário nesse caso, porque é o judiciário proibindo o legislativo de votar sobre como o judiciário deve atuar. Okay? Então seria o judiciário legislando em causa própria, no caso, né? Ou a gente pode entender isso como o legislativo legislando em causa própria, porque eles querem reduzir o poder judiciário num país que você já não tem uma Constituição e com minoria simples eles querem alterar as regras do jogo em andamento, né? Eu estou mais com a segunda versão aí. Eu acho que, até porque Israel é um regime parlamentarista e de coalizão, que gera uma relação simbiótica entre o poder executivo e o poder legislativo, que um depende do outro, e o poder judiciário ele é praticamente o único aí que pode frear desmandos dos outros dois poderes. E claramente essa lei ela tem o objetivo de permitir ao poder legislativo passar por cima de decisões do judiciário ou impedir o judiciário de atuar de maneira livre e soberana, né? E aí essa decisão foi votada
eles anteciparam para o dia 1º de janeiro, como o Marquinhos comentou, porque o Deri queria fazer uma manobra, né, de dar mais 6 meses aí para que isso pudesse ser votado, para quem vai se aposentar poder votar, okay? E até então a Knesset podia votar um monte de coisa, inclusive outras leis que diminuíssem o poder do judiciário, e até então essa votação já não ia mais ser relevante, né? O judiciário se ligou nisso, e a Esther Hayut, que já não é mais a presidenta, né, da Suprema Corte, mas que ainda exerce uma influência grande, pressionou os outros juízes e o presidente interino. O presidente só pode ser eleito numa comissão nomeadora de juízes, para que a decisão fosse votada o mais rápido possível, principalmente depois de que o jornalista Amit Segal ele conseguiu, vazar os votos dos juízes no Canal 12, que é o canal mais assistido da televisão, e botar mais pressão sobre o judiciário. Eles falaram, já que a gente está sob pressão, vamos antecipar logo essa votação e ver o que vai acontecer. E eles anteciparam a votação, e eles receberam ataques, obviamente, principalmente da mídia chapa branca do governo, de vários deputados e alguns ministros, mas no meio da guerra, enfim, eles foram atacados justamente por isso. A gente está no meio da guerra e é com isso que se preocupa a Suprema Corte. Okay? Só que o governo, se eles querem manter esse discurso, eles não podem perder a mão na crítica. O que eles vão fazer? Se eles começarem a perder a mão na crítica, aí a crítica vai ser a eles. Olha só, novamente vocês estão colocando os interesses da coalizão na frente dos interesses nacionais, que estão mais interessados em atacar a Suprema Corte do que na união do povo. Okay? Enfim, e também só ridículo a crítica do governo de que a Suprema Corte não está preocupada com a guerra. Só ridículo, uma vez que o governo foi alertado várias vezes pelos órgãos de segurança de que tocar a reforma naquele momento era um fator prejudicial à segurança nacional, porque estava dividindo a população, porque tinha protestos reservistas, etc, etc. E o governo simplesmente ignorou todos os alertas. Então ninguém mais compra essa versão, né? Não surtiu efeito. Então a Suprema Corte conseguiu uma vitória política, e se engana quem pensa que votações da Suprema Corte não tem um viés político, obviamente que tem, tudo aí é política, né? E eles não só conseguiram essa vitória, como eles adiantaram, né? E eles decidiram votar também a lei da vacância, né? Da Nivtzarut, que é uma lei que existe, por exemplo, na França, né? Aliás, a cláusula da razoabilidade ela não é uma coisa que existe somente na lei israelense, não. Ela é uma herança, inclusive, da lei britânica. E no Reino Unido eles usam muito mais dessa cláusula do que em Israel. Mas, enfim, a cláusula da vacância é uma cláusula que existe também, né? A lei da vacância que existe também na França, por exemplo, que foi importada de lá, uma lei que existe em Israel, e que ela permite que se declare o cargo de primeiro-ministro vago, ou seja, que o primeiro-ministro pode ser afastado por algumas razões. O que a Knesset fez no mês de março? Eles optaram por modificar a lei da vacância para somente em questões de gravidade de saúde, que um grupo que não o parlamento poderia afastar o primeiro-ministro. Okay? E eles, enfim, a única vez que essa lei foi usada foi no caso do Ariel Sharon, quando ele entrou em coma, e em Israel não existe o cargo de vice-primeiro-ministro, né? Ele é um cargo que, enfim, quando o primeiro-ministro não está, o cargo pode não estar sendo executado por ninguém, né? E se ele está, por exemplo, num voo, né, e uma decisão tem que ser tomada e ele está incomunicável, não tem ninguém que pode tomar essa decisão no lugar dele. E nesse momento, o Ariel Sharon, a Suprema Corte declarou o cargo vago, assumiu o número 2 do governo ali, o Ehud Olmert, e aí ele assumiu como primeiro-ministro interino e pouco tempo depois foi convocado a eleições, mas ele se assumiu como interino já com possibilidade de exercer o cargo com toda a prerrogativa possível, né? E esse caso, o governo, ele votou essa lei com medo de que o Netanyahu fosse afastado pela justiça por uma série de fatores, mas principalmente, como o próprio ministro do governo, Moshe Saadia, admitiu um pouco depois, né, alguns meses depois, porque a conselheira jurídica do governo, ela proibiu o Netanyahu de se envolver em questões relacionadas à reforma judicial, uma vez que o Netanyahu é réu na justiça. Então, por conflito de interesses, ele não pode, por exemplo, participar de uma reforma que tem como um dos projetos mudar a composição da comissão nomeadora de juízes, que inclusive pode interferir futuramente nos juízes que vão julgar o Netanyahu nos mesmos casos que ele está sendo julgado agora, quando ele, por exemplo, caso ele seja condenado, ele recorrer. Okay? Então isso representa claramente conflito de interesses, eu acho que todo mundo concorda com isso, e ele não poderia interferir nessas questões, que é uma coisa um pouco grandiosa, né, que o primeiro-ministro não pode participar de decisões, uma decisão tão grande, né, que é a reforma judicial, e o Netanyahu ele não gostou, ele tentou argumentar, ele levou o caso à Suprema Corte, a Suprema Corte ainda não tinha decidido, e aí ele
o governo dele optou por cancelar essa lei da vacância, né, por modificar a lei da vacância, e aí ele foi ao ar e disse, bom, agora que a lei da vacância foi modificada, eu vou dizer para vocês que eu não aceito a determinação da conselheira jurídica do governo, que a gente tem que dizer isso claramente aqui, até que a Suprema Corte ela corrobore ou vete uma resolução da conselheira jurídica do governo, ela tem status jurídico legal, ela impõe uma norma. Okay? E o Netanyahu descumpriu essa norma. É o seguinte, agora que ninguém pode me afastar, eu faço o que eu quiser, eu faço o que eu achar certo. Okay? Então ele descumpriu uma determinação judicial, okay? E interferiu naquilo, porque sob o argumento de que só eu posso contornar essa crise. Né? E aí agora a Suprema Corte derrubou, ela na verdade não derrubou essa mudança, ela diz o seguinte, essa lei só vai valer a partir da próxima Knesset, para que a gente possa ter certeza que ela não representa conflito de interesses. Principalmente depois do Moshe Saadia, deputado do Likud, dizer o seguinte, assim, essa lei a gente modificou somente por conta do Netanyahu. Então passa a ser uma lei pessoal, uma lei que ela perde legitimidade, a Suprema Corte assim entendeu, e diz, bom, para mostrar que ela não é pessoal, essa lei vai valer, mas não agora. E aí a conselheira jurídica do governo já deu entrada a um pedido, okay, para que a Suprema Corte avaliasse se o Netanyahu ele desobedeceu a questão de conflito de interesses ou não, e caso seja decidido, ele pode ser afastado do cargo. Isso pode vir a acontecer. Okay? E agora, a gente tem duas questões aí. A primeira, okay, que enfim, a Suprema Corte, essa decisão foi tomada por 6-5, nem todos os juízes participaram. Aliás, em Israel, nem todos os juízes participam das decisões, né? São declaradas turmas para participarem. Nem todos participaram dessa decisão. São declaradas turmas, mas não é que nem no Brasil, que são sempre números de, se não me engano, 6 juízes, né? Ou 5 juízes. Aqui é um pouco diferente. E agora, a próxima decisão que a Suprema Corte vai ter que votar, que é uma resolução enfim, que foi essa semana, teve um ingrediente extra, se o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, é apto a exercer o cargo de ministro da Segurança Pública, da Segurança Nacional, uma vez que ele era investigado pelo Sistema de Segurança Geral, pelo Shabak, por incitação à violência durante o conflito Shomer Homot, né, a guerra de 2021 contra o próprio Hamas, que ele teria sido um dos disparadores daquela guerra. E agora a conselheira jurídica do governo, ela emeteu mais um ingrediente nessa confusão, que ela fez uma acusação formal ao Ben-Gvir, dizendo que ele atuou de maneira ilegal na coerção, na coibição, perdão, no combate às manifestações legais contra a reforma judicial, instruindo a polícia a tomar medidas que não são legais. Okay? Então que ele tem que ser, segundo ela, ele tem que virar réu na justiça por abuso de poder. Okay? E aí agora a Suprema Corte ela tem mais esse ingrediente para avaliar o caso do Ben-Gvir. Para dizer a verdade para vocês, o Ben-Gvir não devia nem poder ser deputado, né? Com todo o histórico dele criminal, com 3 condenações de apoio a organizações terroristas, eu não sei como que a justiça permite que ele se candidatasse ao cargo de deputado. Okay? Agora, ele ser ministro da polícia, okay? É mais absurdo ainda. Né? E agora essa vai ser a próxima decisão da Suprema Corte, que está no horizonte aí, e qual decisão eles vão tomar eu não sei, mas essa decisão é derrubar o governo ou não. Okay? Que isso fique claro. Porque se eles decidem que o Ben-Gvir não pode ser ministro da Segurança Nacional, eles decidem por derrubar o governo. O Ben-Gvir não vai aceitar, e aí, enfim, o Ben-Gvir não vai ser retirado do cargo, porque eles obrigam o primeiro-ministro a demitir o Ben-Gvir. E aí o Netanyahu demitiu o Ben-Gvir, que é derrubar o próprio governo. E não demitir o Ben-Gvir é gerar uma crise institucional, okay? Porque aí é o primeiro-ministro se recusando a obedecer uma determinação da Justiça, e no caso não é nem da conselheira jurídica do governo, é da Suprema Corte de Justiça, e que seria uma crise institucional gigantesca. Imagina você isso acontecendo no meio dessa guerra. Okay? Então, também a política, obviamente, a Suprema Corte de Justiça não quer ser responsável com certeza alguns juízes não querem ser vistos como responsáveis por meter Israel numa crise institucional no meio da guerra, o que faz com que a gente que a gente creia que essa decisão vai ser empurrada para mais tarde, né, torcendo para que o governo caia antes disso, porque a guerra provavelmente não vai terminar tão cedo. Mas essa é a próxima decisão que está na mão da Suprema Corte. Agora é uma Suprema Corte que, apesar de ser obrigada a levar essas questões políticas em consideração, especialmente num momento sensível como esse, já mostrou que não se acovarda frente ao governo. A grande questão é que tem 2 juízes que se aposentaram e que não vão participar dessa decisão. Okay? Um deles é Esther Hayut, porque por questão de idade ela se aposentou, e o ministro da Justiça, Yariv Levin, ele está enrolando
com a nomeação de juízes novos, atualmente a Suprema Corte ela tem uma maioria conservadora considerável. Não é uma maioria conservadora antidemocrática necessariamente, uma vez que eles decidiram que a Suprema Corte preza por um judiciário forte, né? E independente. Agora, quando eles decidiram que são a favor de que a Suprema Corte possa intervir em leis básicas, né? Mas talvez não seja uma Suprema Corte progressista o suficiente, né, para poder retirar o Ben-Gvir do cargo, ou ativista o suficiente, como se diz em Israel, para poder retirar o Ben-Gvir do cargo, uma coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo. Então, enfim. E, aliás, só para complementar minha fala e passar a palavra para o Marquinhos, a Ayelet Shaked, ex-ministra da Justiça do próprio governo Netanyahu, ela foi quem fez as principais modificações no Poder Judiciário nos últimos anos, né, e foi ela que transformou a Suprema Corte, que deu à Suprema Corte essa maioria conservadora e que também nomeou muitos juízes conservadores. Ela disse o seguinte: olha, eu fiz tudo isso de maneira silenciosa. E se esse governo tivesse sido inteligente, eles também teriam feito isso de maneira silenciosa e não anunciado a reforma de uma vez só, e teriam conseguido, antes de cancelar a cláusula da razoabilidade, eles teriam nomeado outros 2 juízes conservadores, e aí teriam derrubado a cláusula da razoabilidade, e se essa questão chegasse à Suprema Corte, eles iam ter maioria na Suprema Corte. Mas eles são um governo muito populista, muito demagógico, muito estúpido, que não sabem trabalhar em silêncio, que estão interessados mais em gritar do que em fazer o trabalho, e eles fracassaram nessa mudança deles. Se fosse eu a ministra, isso não teria acontecido. Ainda que esse discurso dela seja um discurso eleitoreiro, porque ela provavelmente está pensando em como voltar à política, ela disse isso num programa de rádio, numa entrevista na rádio, na Galei Tzahal, na Rádio do Exército, ainda que seja um discurso eleitoreiro, eu acho que ela tem razão. Se ela fosse a ministra da Justiça, e ela é uma pessoa extremamente inteligente e perigosa, a situação seria muito diferente hoje. E para pior, eu acho. Para pior no ponto de vista da democracia interna em Israel. Por outro lado, talvez o país não tivesse se dividido tanto assim, como se dividiu a ponto de poder ser atacado pelo Hamas com essa facilidade toda, né? Mas enfim, essa é a parte da história que a gente não conhece. O fato é que a gente pode ver o que ela fez. E ela conseguiu fazer modificações ali que esse governo não conseguiu fazer. Com um governo bem menos radical e agindo na surdina. O político bom é o político que faz, não o político que grita. Bom, acho que o Supremo deu a resposta que a parte da população que foi às ruas no último ano, né, protestar contra o golpe do judiciário estava precisando. Eu acho que foi uma política, né, foi uma situação aí que todo esse apoio que a população deu ao sistema judiciário nesse último ano agora se reverteu nesse apoio do sistema judiciário à população e à democracia, né? A democracia liberal, vamos dizer assim, que é o que a gente estava precisando nesse momento de guerra, né? E mostra que realmente o Ben-Gvir e os outros podem chiar à vontade aí e vão ter que correr atrás do prejuízo. Eu ia comentar justamente sobre essa a entrevista da Ayelet Shaked, né? Que é impressionante, né? O que ela falou, ela não se colocou contra a reforma, contra o golpe, contra a concentração de poder na mão do sistema legislativo e executivo e o enfraquecimento do sistema judiciário. Não. Ela se colocou contra o formato em que o governo tentou apoiar o golpe. Exatamente isso. Se vocês tivessem feito aí no caladinho, no sapatinho, tinha acontecido. A gente estava hoje aí com maioria, e ela justamente se referiu a isso. Ela falou: a gente não tem ainda uma maioria conservadora. Na época em que eu era a ministra, a diferença entre conservadores e progressistas era muito grande. Hoje a gente já está com um número muito próximo, e caso esse governo tivesse agido na surdina, a gente precisava somente de mais um, né? Mais um ministro conservador, mais um juiz conservador, para mudar a balança. Porque hoje, como a gente viu, né, nessa votação, foram 8 contra 7, duas que se aposentaram, elas votaram a favor dentro desses 8, elas votaram contra a queda da cláusula de razoabilidade, ou seja, se você tivesse aí mais um juiz que agora virasse conservador, a gente teria a mudança desse quadro. Então, era justamente, você precisava ali ficar quieto. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa esta semana. Bom, e a próxima notícia do bloco a gente volta a falar aí, vamos falar então do Ben-Gvir, da reunião de gabinete. Tem um monte de coisa aí que aconteceu, né, nessa semana. Começando aí por uma reunião de gabinete, que a galera foi decidir, dentre outras coisas também, o adiamento das eleições. A gente era para ter eleição municipal no final do ano passado, as eleições não aconteceram por conta da guerra, obviamente, e eram para acontecer agora, e também não vão acontecer, elas foram postergadas, né, novamente para
para o fim de fevereiro, porque a gente tem muito reservista que é candidato, né, ou às câmaras municipais ou às prefeituras, enfim, essas pessoas não poderiam nem votar, poderiam ser votadas, mas não poderiam votar, não poderiam também fazer campanha, e obviamente está todo mundo com a cabeça em outro local, né, em outro lugar. As eleições foram postergadas aí para o final de fevereiro, e a gente teve também essa reunião do gabinete do governo, em que muita coisa foi falada, e obviamente, né, muita besteira foi falada pelos deputados aí. Né, a gente já tinha falado que havia sido assinado um acordo de coalizão para que os líderes, para que não fossem trocados aí os principais cargos, principalmente relacionados aí às forças de segurança, né? E aí, o que o Ben-Gvir fez na semana passada? O Ben-Gvir, ele trocou a chefe do sistema penitenciário, né? Que era, enfim, indo contra, né? Indo de encontro ao acordo de coalizão que foi assinado com o Benny Gantz. A chefe aí foi trocada, porém, ele não trocou o chefe da polícia, o Kobi Shabtai. O Ben-Gvir não gosta muito dele. E aí, como o João comentou no bloco anterior da questão do que o Ben-Gvir fez, né, durante o ano retrasado, quando ele não era primeiro-ministro, quando ele não era ministro, não era parte do governo, e que ele incitou, né, a violência na sociedade israelense, inclusive o Kobi Shabtai já era chefe de polícia e ele falou que o Ben-Gvir era um dos principais responsáveis pela incitação da violência, e agora o Ben-Gvir é o chefe dele. E o mandato do chefe do Kobi Shabtai era para ter terminado agora. O Ben-Gvir queria trocá-lo, mas agora também resolveu deixá-lo no cargo, e o Kobi Shabtai continua aí no chefe, né, como cargo, no chefe de polícia aqui de Israel. Porém, quem trocou de cargo foram 2 ministros, é isso aí. O ministro Eli Cohen, nada mais, nada menos do que o ministro exterior, né? O cara que devia estar tocando a diplomacia do país em função da guerra e tudo mais, conversando com os países, fazendo lobby, fazendo as discussões. Ele simplesmente deixou o cargo para a entrada no novo ministro do exterior, que é o Israel Katz, que já foi ministro do exterior em um outro momento, e agora ele volta a ser. No meio da guerra, o ministro das energias passa a ser o ministro do exterior, e o ministro do exterior passa a ser o ministro das energias. Porra, João, chefe de polícia, chefe do sistema penitenciário, enfim, cara, troca no meio da guerra e, enfim, é uma crise institucional sem fim, né? Pois é, tem questões aí, enfim, o governo não sabe como lidar com nada, essa é a verdade. É um governo incompetente, sempre foi, enfim, de caquistocratas totalmente. A gente está vendo isso acontecer, a gente está vendo o que aconteceu com Israel, quando o país é governado por esse tipo de gente, e eles seguem dando demonstrações disso, né? Eles adiaram as eleições municipais para o final de fevereiro, para agradar a sua base, né? Depois de negociações, a gente comentou sobre isso na edição passada do podcast, quem quiser entender as questões disso pode voltar lá. Agora, o Ben-Gvir, ele, para dar uma resposta, olha só, não sou tão radical assim, eu quero trocar só a chefe do sistema penitenciário, a Kati Perry, não quero trocar o Kobi Shabtai, que é o chefe da polícia, eu vou estender o contrato dele por mais 6 meses, enfim, que devia ser por tempo ilimitado, né, até o fim da guerra, mas enfim, mais 6 meses, está tentando dar uma amostra de que, olha só, eu sou razoável, viu? Até porque o Netanyahu ainda não aceitou, né, a pressão do Gantz para proibir o Ben-Gvir de trocar a chefe do serviço penitenciário, mas também não aceitou exatamente que o Ben-Gvir troque, né? Ele deu razão ao Ben-Gvir, falou, o Ben-Gvir, eu entendo isso, ele foi atacado publicamente por uma subordinada, não é fácil conviver com gente assim, que não te respeita como ministro, mas eu vou tentar resolver isso de maneira política, através de conversas, né? Enfim. Eu vou tentar apagar outro fogo ali dentro do governo. A questão é que ele sabe que o Gantz não vai fazer nada, então vai ser uma questão fácil para ele resolver. Você tem que manter as aparências. O mais importante que aconteceu aqui foi essa troca de ministros. O Eli Cohen, o ministro do exterior, terrível, eu não esperava que ele fosse tão ruim assim, mas ele cometeu diversos erros grosseiros, e a página do Ministério do Exterior no Twitter é uma vergonha. Em Israel se comenta muito sobre a expressão asbará, como o país explica mal a sua situação e como os palestinos fazem bem. Eu escuto isso há muitos anos e eu discordo disso. Eu acho que eu concordo com o Cláudio, que criou, o Cláudio Dailac, nosso amigo, que já esteve aqui no podcast, que falou que ele tem essa visão, né, que Israel é inasbarável. Asbará é como se chama diplomacia pública em Israel, né, como você explica para os leigos o que realmente acontece aqui, para que eles não recebam informações enviesadas, né? O que, de fato, a asbará, da maneira como ela acontece,
ela é totalmente enviesada também, né? E manipula informação e etc. É diplomacia pública, basicamente. E o Cláudio diz que Israel é inasbarável, você não tem como explicar para o mundo que, enfim, que a ocupação dos palestinos é algo legítimo, você não tem como explicar para o mundo o que acontece aqui, as causas dos problemas, porque no momento que Israel é governado por esse tipo de gente, no momento que Israel executa essa política de ocupação há mais de 50 anos, né? Enfim, isso não tem como você justificar tudo isso, né? E o papel dele era, inclusive, ser pior ainda do que os ministérios do exterior regulares, ainda que Israel tivesse recebido uma ajuda, na verdade, uma solidariedade de parte do mundo significativa a partir do 7 de outubro, o papel do Ministério do Exterior é terrível. Já tinha sido terrível naquele caso com a Líbia, quando ele entregou que teve uma reunião com a ministra do Exterior da Líbia, o que é proibido por lei no país, que eles se reúnam com Israel, era uma reunião secreta, e ela teve que fugir para a Turquia, sei lá o que ela está fazendo agora da vida, mas enfim, comprometeu todo o governo da Líbia por causa disso, né? Da parte da Líbia, pelo menos, a Líbia pode estar dividido, né? Da metade da Líbia, no caso, da metade mais próxima do mundo ocidental. Enfim, e a participação dele na guerra foi horrível. Ele já tinha sido acusado agora de orientar o ministério que desse passaporte diplomático para vários políticos e para o filho do Netanyahu, né? Enfim, eu não esperava que ele fosse ser tão ruim, até porque ele é um tecnocrata, ele não é um cara que é famoso por ter posições radicais, nem por ser um idiota. Inclusive, ele foi um político muito esperto na campanha. Ele conseguiu ser o terceiro mais votado do Likud, né? Mas se mostrou horrível. E essa era uma rotação que já estava planejada. Porque o Israel Katz, ele já foi ministro do exterior. Foi ministro do exterior por muito pouco tempo, praticamente interino, né? Ele foi ministro de várias... enfim, ele teve várias pastas já sob seu comando. Ele foi ministro dos transportes durante muitos anos. Ele foi ministro das finanças. E ele era um alto figurão do Likud, que caiu muito nas internas do Likud, porque ele simplesmente sugeriu ao Netanyahu que ele assumisse como primeiro-ministro para que fosse resolvida a crítica institucional e que depois o Netanyahu voltasse. O Netanyahu viu isso como traição. Enfim, a máquina disseminadora de veneno do Netanyahu não perdoou o Israel Katz por isso, e ele desceu lá para 12º da lista. Ele sempre esteve entre os 5 primeiros, desceu lá para 12º da lista, e aí ele, ou mais, ou até pior que isso, não lembro qual foi a colocação dele, e ele recebeu o Ministério das Energias, da Energia, né? E ele não gostou. E aí ele pressionou muito o Netanyahu. Ele tem uma base fiel ali no Likud, e o Netanyahu, ele prometeu para ele, assim, já sei, então beleza. Então depois de um ano, você e o Eli Cohen trocam. O primeiro ano ficou o Eli Cohen como ministro do exterior, o segundo e o terceiro fica você, e ele vai para o Ministério da Energia, e no quarto ele volta. Okay? Enfim, essa troca bizarra, né, de 1-2-1, é porque ninguém sabe quanto tempo vai durar esse governo, então e fazer 1-1-1-1 é bizarro, né, para continuidade, para governabilidade. Então foi a maneira que o Netanyahu fez para deixar os dois mais ou menos satisfeitos. O Eli Cohen não gostou muito, então ele pediu para continuar no gabinete de segurança. O Netanyahu concordou, né, enquanto ministro da Energia, então ele continua. E o Katz assume agora o Ministério do Exterior. Agora, o Ministério da Energia não é um ministério de suma importância para o momento atual, ok? Não teve grandes mudanças que a guerra trouxe para o Ministério da Energia, tudo segue basicamente igual. Mas o Ministério do Exterior, ele é um ministério importantíssimo no meio de uma situação dessa, okay? Ele é um ministério que realmente, enfim, ele está atuando junto aos outros países, está tentando conseguir armas, apoio diplomático, votos no Conselho de Segurança da ONU, orientando os embaixadores a como agir, enfrentando o antissemitismo. Um monte de questões estão sendo tocadas pelo Ministério das Relações Exteriores nesse momento. Você, no meio da guerra, para agradar a políticos do teu partido, você fazer uma troca de ministros, é uma situação totalmente bizarra num ministério-chave como esse. Um dos ministérios que é considerado historicamente em Israel um dos 3 ministérios mais importantes, que foi comandado por pessoas muito importantes ao longo da história, por políticos de mais alto escalão, como Shimon Peres, como Tzipi Livni, como Moshe Sharet, enfim, como a Golda Meir, pessoas que foram primeiros ministros depois, ou que não foram, mas que foram super importantes, como o Abba Eban, né? Tzipi Livni e o Abba Eban não foram primeiros ministros, como o próprio Lieberman, que é um político importante, foi uma porcaria de ministro do exterior, mas foi ministro do exterior. Enfim, pessoas importantíssimas na política israelense ao longo do tempo exerceram esse cargo. David Levy, né? E agora está sendo dado para um sujeito incompetente do Likud, que é o Israel Katz, enfim, um cara cheio de esquema dentro do partido, que tem um lobby grande ali que o apoia, que assume esse cargo só por causa de ego político, e o Netanyahu não consegue evitar isso. E aí fala, olha só, meu querido, no meio da guerra não vai acontecer. Vamos refazer esse acordo aí. Não vai acontecer, eu não vou te trocar. De repente você vai trazer os teus funcionários, vai ter que passar por uma troca de informações gigante no meio da guerra. Enfim, já tem uma política sendo adotada ali. Eu não posso deixar você assumir. O Netanyahu ficou quieto, deixou isso acontecer.
Agora, isso me mostra duas situações, que é uma ou outra, né? Pode até ser um pouco das duas. Mas ou que o governo não está nem aí, o ministro das Relações Exteriores, porque não se importa com a sua função, como ele é desempenhado ali. Netanyahu já perdeu a noção da realidade e da importância que pode ter esse ministério, né? Ou o ministério é tão mal administrado por qualquer um dos dois que não existe política pública a ser seguida ou não seguida ali, que dane-se o que acontece ali, porque o estrago já é tão ruim, sendo Eli Cohen ou Israel Katz, que não importa quem é o ministro, não tem ministro de qualquer maneira, né? E eu acho que é um pouco dos dois ali, né? Nem o governo entende a importância que tem esse ministério e nem nenhum desses dois ministros é capaz de fazer nada grandioso ali. E essa é a situação que a gente vive, um governo totalmente caricactocrata e que a gente vai entender no próximo bloco uma das consequências de você não ter um bom ministério do exterior. Pois é, o caos total em relação ao essa... É impressionante que o Netanyahu realmente não tem poder nenhum dentro do governo, né? Ele é refém de todo mundo. Ele é refém do Likud, ele é refém... Porque ele sabe, né, que dentro do Likud as vozes também já estão contra ele. A gente comentou disso há vários episódios atrás, né? Que ainda durante a guerra já tem vários líderes e deputados do Likud sabendo que, enfim, os dias do Netanyahu estão contados, depois da guerra outro entra. Então, ele é refém do Likud, ele é refém do Smotrich, ele é refém do Ben-Gvir, ele é refém do Gantz, ele é refém de todo mundo, né? O Netanyahu é simplesmente refém de todo mundo. Isso o país no meio da guerra. Eu só queria, cara, passar uns dados aqui, já que a gente estava falando do Ben-Gvir, né, e a gente terminou o ano, passar uns dados aqui sobre a violência no setor árabe, né? Eu também, tem umas 2-3 semanas, umas 2 semanas eu acho que eu publiquei um fio com informações aí dos números de vítimas, né, e da violência, e eu atualizei porque acabou o ano, né, então a gente terminou a contagem do ano passado, um tanto quanto ruim, né, triste, chato, enfim, falar em contagem, mas é porque a gente está falando de vítimas, de pessoas que morreram por conta da violência no setor árabe, e aí eu estou falando de violência urbana, né? A gente não está falando aqui de mortos por conta do conflito. Só no ano passado, 2023, foram 244 cidadãos árabes de Israel mortos por conta da violência. E aí o ouvinte vai falar, mas 244 é muito, é pouco? Eu vou dar uma ideia para vocês. 244 é mais do que os anos de 2021 e 2022 somados. Em 2021 foram 126 mortos, em 2022, 116 mortos. Ou seja, a gente vê aí, nesses 2 anos, foram 242 mortos, né? Em 2021 e 2022, 242, em 2023, 244 mortos. E aí, só reiterar, Marquinhos, se alguém não está entendendo, a gente está falando dos árabes cidadãos de Israel, né? Cidadãos de Israel, dos territórios. Exatamente. E aí, só para também, né, a gente entender... que não são mortos pelo exército, nem pela polícia, né? Que são vítimas da violência urbana. Civil, violência civil na sociedade árabe israelense. Que é totalmente desproporcional para eles. E só para dar uma ideia também, né, desse aumento, não só do ano passado, dos 2 últimos anos para hoje, se a gente pegar 2018, foram 71 mortos. Há 5 anos atrás, a gente tinha 71 mortos na sociedade árabe de Israel por conta da violência urbana. Hoje, 2023, né, no final de 2023, a gente teve 244 mortos. Ou seja, quase 4 vezes mais do que morreram, 3 vezes mais, né, mais de 3 vezes mais do que tinham morrido em 2018, 5 anos atrás. É realmente absurdo. E a gente vê que, enfim, é o que eu falo sempre que a gente comenta esses números, né? Não é como era no Brasil, né? Não é uma falta de política, não é que falte política para o governo. Essa é a política do governo. A política é não ter política e deixar que esses números cheguem, até porque esses assassinatos eles ocorrem em grande maioria nas cidades de população árabe, né? Ou em cidades mistas, né? Como Lud, Ramle, que é perto aqui no centro do país, é perto da cidade onde eu moro, que são cidades onde você tem a população árabe e judaica, mas mesmo assim, muitas vezes dentro dessas cidades, as populações vivem em bairros separados, vamos dizer assim, e a grande maioria desses assassinatos eles acabam interferindo pouco no dia a dia da população judaica, né, de uma forma geral. O cara que vive em Tel Aviv, o cara que vive em Ranana, em Herzliya, em Ramat Gan, enfim, em Jerusalém, ele não vai ver essa violência, né?
Somente os cidadãos árabes vão ver essa violência ou os cidadãos judeus que vivem nessas cidades mistas. Então é a política do governo mesmo e não tem como ser diferente. Bom, é isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para a gente fazer essa ponte aí que o João tinha falado dessa questão do governo completamente bagunçado no período de guerra. Bom, gente, começando o nosso terceiro bloco, como já é tradição, a gente fala o nome aí dos nossos ouvintes que nos apoiam no nosso plano acima aí, a partir de R$18. Enfim, deixamos nossos agradecimentos de qualquer forma a todos os ouvintes que estão colaborando com a gente, e quem pode e não ainda o faz e está a fim de fazer, os links estão na descrição do episódio, mas de qualquer forma fica aí a dica. Para quem mora no Brasil, apoia.se/do lado esquerdo do muro, e para quem mora no exterior, pelo Patreon, né? Então é patreon.com/do lado esquerdo do muro. Lá são essas duas são as nossas plataformas aí de contribuição coletiva. Bom, nessa semana o João vai me dar uma folga de ler a lista e vocês vão poder contemplar e ouvir mais uma vez a voz do João, nomeando todos os nossos ouvintes que doam a partir do nosso plano de R$18. Fala aí, João, manda aí, cara. Qual a escalação? Vamos ver se eu vou me complicar nos sobrenomes aqui. Alex Gruppenmacher, Alexandre Himmelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eliane Piskol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Yarimovic, Giovanna Orso, Glenda Rubinstein, Guto Pereira Nunes, Helena Lattermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Maria Fison, Nicole Megenzo, Noah Vago, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alex Grinstein, Alan Tabakov, Amir Arones, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Masrum, Marcelo Schilvaquier, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Maíra Van Stock, Michel Zales, Mira Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penariol, Roberto Mai, Rosa Harzheim, Richard Sirrel, Silvia Mai e Ael Heinstein. É isso aí, brigadão a todo mundo, João, dando a escalação completa. É isso, gente, nesse bloco a gente vai tratar aí da questão internacional e como a gente já esperava, né, era só uma questão de tempo. Essa semana a África do Sul entrou com um processo contra Israel na Corte Internacional, acusando Israel de cometer genocídio contra o povo palestino. Era só uma questão de tempo, isso já vinha sendo ameaçado. A gente, inclusive, né, conversou sobre isso no nosso episódio especial com o Rafael Reuben, né, que é o representante, que enfim, ele trabalha no Ministério das Relações Exteriores e conversou com a gente sobre isso. Ele também já foi representante de Israel no Tribunal Internacional. Então, enfim, a gente estava conversando justamente sobre as defesas, sobre o que Israel vai poder se defender, né, como Israel se defende, se defenderia no caso de uma acusação como essa. Essa acusação chegou, e aí a pergunta é: como é que Israel, João, vai fazer para se defender, tendo em vista que desde o início da guerra a gente viu dezenas, não vou falar centenas não, vou falar dezenas, porque dezenas a gente pode confirmar, dezenas de mensagens e tweets e falas e depoimentos de deputados, de oficiais e de jornalistas também, né, da opinião pública de uma forma geral, incitando contra a população de Gaza, dizendo que não há nenhum civil que seja, inocente em Gaza, que todo mundo apoia o Hamas, que todos os civis de Gaza, todos os cidadãos de Gaza são terroristas, e a gente vê a destruição total que está sendo feita no enclave, que, enfim, é só o início, né, porque a fome e a destruição continuam muito grandes, e agora Israel vai ter que se defender sobre isso, dessa política de genocídio. Eu não sei se vai chegar também ações aí dizendo sobre limpeza étnica, né? Porque aí vai piorar muito a situação, tendo em vista do que a gente viu que foi dito aí pelo Smotrich e pelo Ben-Gvir essa semana. Mas vamos se concentrar agora, João, nessa questão da Suprema Corte. Como é que Israel vai se defender? E aí Israel resolveu, inclusive, também mandar, né, representantes para a Corte de Justiça para defender o país dessas acusações de genocídio já na semana que vem. A Corte Internacional, pois é.
Enfim, o governo sul-africano, na verdade, a África do Sul foi o primeiro país, o segundo país que cortou relações com Israel depois dos ataques a Gaza, e entrou com uma ação na Corte Internacional acusando Israel de genocídio, né? A gente não sabe o que vai acontecer, quando que essa corte vai aceitar o pedido, se o pedido vai ser julgado, se Israel vai ser condenado, absolvido, no caso ele ser levado em consideração ou não, mas o pedido está feito, né? Então foi a primeira vez que um país já colocou Israel na justiça, na Corte Penal Internacional. Enfim, como Israel respondeu, considerou as acusações da África do Sul absurdas, que não fazem o menor sentido, mas está preocupado. O governo está preocupado porque é a primeira acusação e a acusação formalizada está lá. E agora cabe aos juízes lá julgarem se ela procede ou não para ser analisada e investigada e julgada. Enfim, é uma derrota para Israel previsível, já sabia que isso ia acontecer, mas vindo da África do Sul e não, por exemplo, de um país de maioria muçulmana, é um pouco pior para Israel, né? Porque Israel, enfim, tem que controlar a narrativa, não funciona para você se defender, pelo menos publicamente. Ainda que os países de maioria muçulmana geralmente não entrem com esses pedidos, porque eles todos têm teto de vidro, né? São todos ditaduras e, enfim, e numa dessas eles podem acabar se dando mal nessa história. Então você precisa de um país que, enfim, uma democracia liberal que seja para fazer esse pedido, para que ele seja mais consistente. Okay? Obviamente que a África do Sul negociou muito com vários outros países e dialogou e quando decidiu fazer essa acusação. E aí qual é a resposta de Israel por enquanto, além de dizer que essa acusação é totalmente improcedente, não faz nenhum sentido, cogitar, segundo saiu hoje no Haaretz, segundo um membro do alto escalão do Ministério do Exterior de Israel, diz que Israel cogita entrar com uma ação na Corte Internacional contra o Irã, por apoio a grupos que realizam crimes de guerra contra Israel, né? Enfim, então é o atabautismo, né? É tipo, e o Irã? E o outro, né? E uma maneira de você fugir dessa situação, de colocar outro personagem no epicentro do problema, não sei se funciona muito, não. Eu acho que a melhor situação para Israel aí é tentar amortizar isso e fingir que não acontece nada, okay? Enfim, porque depois, bem ou mal, vai ter que provar, né? Vai ter que provar o que fez, o que não fez. O Tribunal Internacional, a Corte Internacional, ela vai esperar, como de praxe, que o Tribunal israelense faça uma investigação, né? Então isso ainda vai demorar muito para acontecer, se o país ou se membros de Israel forem, ou se políticos ou militares vierem a ser condenados, ainda vai demorar muitos anos, porque ainda vem a investigação local primeiro, né? Países democráticos têm enfim, como é o nome disso, essa prerrogativa, né? De que eles primeiros podem julgar, o próprio sistema de justiça pode julgar o país e os erros e os crimes, e depois isso acontece no Tribunal Internacional. Mas, enfim, é um caso muito complicado, porque países democráticos não tendem a entrar em confrontos como esse que Israel está entrando agora, né? Enfim, em geral, são em território estrangeiro, não em território ocupado, né, com status de ocupado. Aí fala, mas Gaza não é ocupado, Israel saiu de Gaza em 2005, mais ou menos, né? Israel saiu de Gaza em 2005, mas o território segue como status de ocupado, que mantém um bloqueio a Gaza e Israel, com participação do Egito desde 2005, né? Hoje eu estava lendo sobre o corredor Filadélfia, que é a fronteira ali de Gaza, de 14 quilômetros de Gaza com o Egito, que até 2005 era responsabilidade de Israel, em 2005 Israel repassou para o Egito, né? E atualmente os dois atuam em conjunto ali, mas a responsabilidade legal é do Egito sobre aquela fronteira. E esse é um dos problemas, né, na resolução dessa questão. Mas o problema principal de Israel, e tem a ver com o nosso próximo último tópico do podcast, é a narrativa do próprio governo sobre o que está acontecendo. A quantidade de membros de governo com discursos que apontam para a limpeza étnica, até para o genocídio, né, como a gente viu o Moshe Saadeh, que eu citei ele em outro bloco, ele disse essa semana, porque agora todo mundo concorda com a nossa concepção, né, até a esquerda, até os kibbutzim, o que não é verdade nessa passagem, mas que tem que exterminar os habitantes de Gaza. Ele falou, isso é o que eu escuto. Enfim, que ele fala que concordam com a visão da direita e dizem isso, ele não é um cara que se considera de esquerda, né? Então, ele não disse exatamente, eu acho que os habitantes de Gaza têm que ser exterminados, mas ele praticamente disse, né? E, enfim, o Smotrich e o Ben-Gvir que estão falando aí em imigração voluntária, etc., é difícil você convencer o tribunal, com tantas declarações de membros do próprio governo, dizendo, enfim, que estão apontando, que estão estimulando crimes de guerra, né? Quando não genocídio, que é o pior de todos os crimes de guerra. Então, o problema de Israel vai ser basicamente esse, vai ser provar
que o que está acontecendo ali não tem a ver com o discurso de alguns membros do próprio governo. O Netanyahu dificilmente solta uma dessas. Pode soltar uma coisa no limite ali disso, né? Mas dificilmente ele solta uma dessas, que ele não é estúpido, mas os membros do governo dele são, né? E essa é a principal complicação para a defesa dessas pessoas ali no futuro. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Pois é, a narrativa do governo eu acho que é uma coisa que pega muito, né? E eu acho que isso que você falou é muito interessante, né? Essa questão que o governo, que a Suprema Corte, que a Corte Internacional, ela, no caso, espera que os estados julguem as questões e depois elas avaliam, né? Que estados democráticos, no caso, julguem as questões, né? A democracia liberal, que a gente sempre fala. Então, imaginem só, caso o Supremo Tribunal de Justiça de Israel, o Bagatz, né, não tivesse essa semana começado a derrubar o golpe do sistema judiciário. Imaginem só se o sistema judiciário, se esse golpe já tivesse sido aprovado. A gente já está no momento agora em que o país estaria com o sistema judiciário atrelado ao governo, com o sistema judiciário não independente ou com menos independência, ou seja, com menos independência já deixa de ser independente, né? Deixa de ser um poder independente. Então, o Supremo Tribunal, o Tribunal Internacional poderia justamente falar, olha só, Israel não tem um sistema judiciário independente, é tudo atrelado ao governo, obviamente eles não vão condenar ninguém pelo que aconteceu em Gaza, pelo que foi feito na guerra, então vamos colocar todo mundo aí na Corte Internacional. Ou seja, essa decisão do Supremo Tribunal de Justiça israelense nessa semana de ter impedido, né, o avanço do golpe do sistema judiciário, ela, na verdade, pode ajudar os políticos israelenses e militares israelenses a se livrarem de processos no Tribunal Internacional de Justiça. Então, a gente vê aí esses fascistas do governo, né, eles querem derrubar um sistema judiciário que, enfim, hoje o sistema judiciário ele se mantém no poder e é o que pode salvá-los no futuro processo no sistema internacional. Porque, enfim, a gente vai ver o que vai acontecer o dia de depois, né? E caso alguém, daqui a anos aí, seja culpabilizado por alguma coisa, o Supremo Tribunal de Justiça pode falar, não, já foram penalizados, a gente não precisa penalizá-los mais. E por conta da gente ainda, nesse momento, ter um sistema judiciário independente. Seria bem interessante ver o que aconteceria caso a gente não tivesse vivendo mais aí, pelo menos nesse momento, nessa democracia liberal, um tanto quanto torta aqui em Israel. É isso. Vamos então ao nosso último ponto, né, do podcast, última notícia, para falar novamente aí dessa narrativa, né? Nessa narrativa voltam aí as cenas, voltamos ao palco, colocamos novamente no palco Smotrich e Ben-Gvir. É isso aí, eles voltam porque essa semana os dois deram depoimentos falando que, enfim, o Smotrich falou que se Gaza tivesse cerca de, se Gaza tiver entre 100 e 200 mil palestinos, tá de bom tamanho, né? Aí todo mundo consegue viver em segurança, ou seja, o que ele faria com os outros 2 milhões, né, não está bem explicado. E o Ben-Gvir, ele também disse que, enfim, poderia aí fazer uma política de, vamos dizer, não influenciar, dar uma força aí, né? Dar um empurrãozinho para a galera deixar a faixa de Gaza para que novos assentamentos judaicos fossem construídos na região. Ô, João, o país é colocado, a África do Sul entra com um processo contra o país por crime pelo genocídio. E 2 ministros continuam, pelo menos abertamente, defendendo crimes de guerra. E aí, cara, onde é que isso para? Depende. Isso para onde botarem o limite neles, né? Hoje o jornalista Nadav Eyal, do Yediot Ahronot, ele disse que a gente não está muito longe do caso do Hotel Park, versão 2024. O que é o Hotel Park? O Hotel Park é um hotel que tinha em Hebron, que talvez ainda tenha, né? Em 68, judeus, após Israel conquistar Hebron, que era parte, enfim, que é parte da Cisjordânia, que estava sob o comando da Jordânia, eles reservaram quartos no hotel para festejar Pessah, né, a festividade judaica de Pessah, e decidiram nunca sair dali, okay? Abrindo uma situação complicada, dizendo o seguinte, a gente aqui está em Hebron, sempre houve judeus em Hebron, até 1929, por causa de um massacre, a gente foi obrigado a sair daqui, agora a gente reconquistou, obviamente que eram judeus religiosos, radicais, a ideia que a gente não sai mais, e dali começou a colonização absurda de Hebron, onde vivem 500, 600 judeus, mais ou menos, com mais de 1.000 soldados que protegem essas pessoas e que
enfim, que depois em Oslo, né, na verdade não foi nem em Oslo, foi posterior a Oslo, com um acordo assinado pelo próprio Netanyahu, Hebron tem um status totalmente diferente do resto da Cisjordânia, porque 40 mil palestinos estão sob controle israelense militar para defender esses 500, 600 israelenses que moram lá, né? Marquinhos conhece muito melhor que eu Hebron, porque ele já realizou lá trabalhos sociais através do esporte. Um dia a gente pode até gravar uma coisa especial sobre isso. Mas o que o Nadav está dizendo é o seguinte: está muito próximo de acontecer em Gaza um Hotel Hebron episódio 2024, que é um grupo de colonos dizer daqui ninguém me tira, e o Estado, naquele momento, não saber como atuar em relação àquilo, ou fazer vista grossa, né, melhor dizendo, e essas pessoas reiniciarem a colonização israelense na faixa de Gaza. Enfim, o que depende para isso não acontecer? Depende do governo e do exército não serem complacentes com isso. O governo, claramente, tende a ser complacente com isso, né? Ainda que o Netanyahu tenha dito que não vai acontecer. O único fator que impede Israel de recolonizar Gaza hoje é a pressão norte-americana, que acha que isso vai ser, enfim, contraproducente para os seus esforços futuros na região, para os seus objetivos. Fora isso, nada impede. Okay? E aí o que basta é que alguém tente. Okay? Enquanto o governo for esse, isso pode acontecer realmente. Pois é, o que não faltam também são panfletos que são divulgados aí pelas redes sociais, né? Inclusive de grupos ligados a essa extrema-direita aí colonialista, que eles querem, já colocam... Sabe quando a gente... Eu recebia muito isso no Rio, né? Voltando aí há 20 anos, quando a gente andava de... Eu não sei como é hoje, na verdade, mas quando andava de carro no Rio, você parava no sinal, sempre vinha aquela galera com um panfleto, né, do mercado imobiliário, mostrando apartamentos sendo construídos, e você via, né, o local, principalmente quando andava ali pela região da Barra, né, você via a foto, né, que era como se fosse um mapa aonde os prédios seriam construídos. Você via, então, toda a região ali do mangue, da praia e tudo mais, e aí o desenhozinho onde os prédios estão sendo construídos, e a gente vê vários desses hoje ainda já sendo distribuídos aqui pelas redes sociais, né, como uma propaganda aí na tentativa de influenciar mais pessoas a apoiarem a recolonização da faixa de Gaza. Dá até arrepio quando eu falo disso, né? Dá até arrepio. Mas enfim, é isso. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui mesmo. Vou pedir aqui desculpa para minha mãe, que reclamou que a gente não deu Feliz Ano Novo, né? Você comentou no início. Minha mãe veio reclamar comigo. Vocês nem deram Feliz Ano Novo, pô. Pô, mas é verdade. Feliz Ano Novo agora para todo mundo. Porque você falou, né? Israel a gente não comemora, é dia útil, 1º de janeiro. A Suprema Corte emitiu a declaração a votação da cláusula de razoabilidade no dia 1º de janeiro, pessoal. Aqui é dia útil total, não tem fogos e muito menos, e essa não teve nem festa, né? As festas que acontecem aí nas casas de festa, porque a gente está numa guerra, né? Pois é. Não tem nem ressaca, né? Porque as pessoas não vão pra festa, não comemoram, não tem ressaca também, só o ponto positivo. É isso, João. Então a gente grava aí na semana que vem nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.